Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão aí. Meu nome é Helena, esse aqui embaixo de mim é o Everton, ali na diagonal é o Edu. E hoje nós temos uma convidada que já é novidade para vocês, que é a Bia. A Bia, ela entrou na faculdade junto com a gente de matemática. E para o assunto de hoje, a gente achou que seria interessante ter mais mulheres aqui para não ficar tão sozinha. Que justamente a gente vai falar das nossas experiências como mulheres na matemática. Então, vamos começar? Let's go! Vamos lá. Oi, gente! Então, Bia, quer se apresentar um pouquinho pro pessoal? Que só jogou seu nome, mas quer falar que você veio, qual caravana você chegou até aqui? Tá, vamos lá. Eu sou a Bia, né, como a Helena falou. Eu tenho 21 anos, entrei na UF junto com essa galera legal em 2020.1. Só que antes de fazer matemática, eu fiz 3 períodos de engenharia mecânica na UFRJ. E antes disso, estudei no Pedro II. Eu gosto muito de matemática, eu gosto muito de ensinar, né? A gente vai conversar sobre isso. E eu tô muito feliz, né, de estar na UF, eu tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada, gente, por me chamarem, me senti super honrada. Gente, é uma te agradece. pessoa. Não, só achei engraçado. Vocês que são. Que mesmo sem querer, ficou bem dividida. Ficou eu, Helena, normal, e você, Edu. Entendeu? Que é o outro lado da força. Pessoas que amam matemática pura e aplicada. Não, então, eu acho que Edu é mais que eu. Eu gosto mais, assim, sabe, aquela parte bem de escola mesmo, gente. Eu sou apaixonada. Eu sei Gosto como da que era matéria da solitário. faculdade. Mas, tadinho, o Edu tá nessa luta aí. Acho que eu sou mais com a Bia mesmo, gente. Sabe, gente, aquela matemática elementar, nossa, eu acho maravilhosa. Não, tu acha maravilhoso. Aquela parte que termina ali embaixo, cara. Terminou embaixo. Aquela parte que eu Ótimo. entendo. Tudo que vem de lá, depois de lá, pra mim já é necessário. Não precisava disso na minha vida. Ai. Vai matar o Edu do coração. Ele vive para poder estudar todas essas coisas além. Pois é. Não, brincadeiras à parte. Eu também gosto de matemática, mas assim, não é tanto conteúdo, Isso. sabe? Eu não pego uma sexta de manhã, pego meu cafezinho, um livro de álgebra linear, tá ligado? Não é muito assim que funciona a minha vida. O Edu nem pode negar. Eu já nem lembro mais, porque realmente é justamente o tipo de coisa que eu faria durante as férias. Exatamente. É a cara dele. A Não, gente entra no WhatsApp, assim, vê o status, aí Edu, fazendo uns exercícios, ou estudando tal matéria. Muito bom, Não, ele é muito bom. Coisas do off-bastidor. A Helena falou ontem que a gente tava passando de um grupo de estudo. De estudo, assim, sobre estudo mesmo, ensino e tudo mais. E aí vira esse nome da gente e fala: gente, sabe que eles chamam desse de matemática pura, de cálculo? Eu quero muito saber. E ele achou o pior que eu não achei. Eu fundei. Ele criou. Você fundou, é verdade. É verdade. Tava dando som que nem sabia o que você tava falando, amigo. Desculpa, mas o cara fundou. Cara, olha só. Por enquanto de 2 membros, mas já fundou. É eu e a professora que vai organizar o estudo orientado, mas é isso aí. Tudo tem um começo, sabe? Tudo tem que ter um começo, exatamente. Eu acho que já descontraímos, já zoamos o Edu, como todos. É rotina, praxe, né? É rotina isso. Edu, ele te ama muito, amigo, sabe disso, né? Tá bom, amigo, tá bom. Mas você quer contar alguma coisa, Bia, que eu te interrompi? Não, eu não sei. Eu me apresento mais, assim, para além da cara. Aqui não tem regra, não. Pode ser também que você queira começar livre. falando isso, mas durante o papo, assim, você vai falar de coisas aleatórias, vai surgir sobre você. Não, vamos começar então. Então, quer puxar ela? Comecinho, alguma coisa assim? Bom, acho que para introduzir, é bom a gente ter uma ideia de que no mundo que a gente vive, especialmente, existem muitas pesquisas voltadas que dizem que o cérebro dos homens
é muito mais desenvolvido para essa parte de lógico-matemática do que para os das mulheres, que é mais desenvolvido para a parte de comunicação. A gente tem várias pesquisas que mostram que a maioria das mulheres estão em faculdade de humanas. Pois é, existem essas pesquisas, as pessoas tentam fazer... É que eu explico que eu sou mulher. Pois é. Mulher, que legal. Assim, eles botam numa regra de que o cérebro masculino é muito mais desenvolvido para essa parte de lógico-matemática e o cérebro feminino muito mais para uma parte de escrita, de sentimento, de tudo mais. E que assim, ok, por uma questão hormonal, as mulheres até têm uma tendência a terem uma sentimentalidade, até essa questão da maternidade mais forte. Mas isso não significa nada dentro disso. Mas mesmo assim, a gente vê, por essa influência que a gente tem, desde a questão do patriarcado de 1800, de o homem é o ser racional, a mulher é o ser sentimental, o ser dramático, o ser romântico. A gente vê o reflexo disso hoje em dia, quando a maior parte das mulheres que estão no ensino superior, e a gente sabe que muitas nem chegam lá, cursam faculdades de humanas. Poucas se arriscam nas exatas, justamente por sentirem que não existe espaço para elas. Mas aqui estamos duas mulheres da matemática para provar que não é bem assim, que a gente pode também ter esse espaço, né? Então, hoje o Edu e o Everton vão fazer algumas perguntinhas para a gente, para dar uma conduzida, para a gente poder contar um pouco mais da nossa experiência, entendendo que nossas experiências são individuais. Cada mulher tem uma experiência, muitas vezes as nossas podem ser muito melhores, circunstâncias muito melhores do que muitas mulheres passam ou vão passar. Mas a gente espera que isso sirva um pouquinho de exemplo de que não é impossível, as mulheres não são simplesmente desenvolvidas para a parte sentimental, elas têm também a capacidade da lógico-matemática, sim, se é o que te faz feliz, se é o que te conforta. Mas agora vamos conversar um pouquinho, certo? Certo. Só puxar uma coisa, eu tenho uma frase que eu tenho do professor, que eu testei no último podcast, que é o Wanderson, que eu acho maravilhosa, que é: pagando bem, eu consigo provar que água faz mal à saúde. Você conta essas pesquisas, sabe? Então assim, pagando bem a gente consegue provar qualquer coisa. Então assim, sempre que o pessoal tá ouvindo, for ler uma pesquisa, for uma coisa, não veja só uma sobre aquele assunto, sabe? Pesquisa num site de notícias conhecido, pesquisa... o Google Acadêmico tem isso. Um monte de faculdade atrás do mundo que vai ter pesquisas super sérias e bem desenvolvidas, traduzidas de português, não precisa de saber hoje em a língua dia, dela. A gente sabe que, infelizmente, a ciência está totalmente ligada com os seus investidores. Cientistas precisam de investimento, mas isso, infelizmente, implica que eles só vão conseguir investimento para as pesquisas que interessam quem está financiando eles. Exatamente. Então, isso, de certa forma, é um cerceamento da ciência, da pesquisa. Existe aí um certo controle do que vai ser valorizado dentro do mundo acadêmico e o que não vai ser. E pode ser, inclusive, um caso dessas pesquisas que a gente citou que parecem simplesmente absurdas se a gente liga os neurônios, né? Então... Eu consigo provar até que cloroquina faz bem à saúde. Então... Mas puxando já nosso tema, antes que a gente tenha uma política aqui uma hora falando mal do atual governo. Bia, quando você se interessou pela matemática, quando você sentiu assim, pô, é isso que eu quero pra minha vida, é essa loucura e falta de sanidade que eu quero levar como estilo de vida? Então, pela matemática como curso de faculdade ou pela matemática, assim, na vida? Como área, como, nossa, eu vi aquele cartesiano, me apaixonei por ele, deu diferente pra mim. Tá. Então, desde que eu sou criança, eu gosto de matemática. Eu acho que eu sempre achei uma matéria muito legal na escola, sempre tive alguma facilidade. Mas quando eu cheguei ali no 9º ano, tinha meus 14 anos, eu comecei a estudar para fazer essas provas de concurso, sabe? De escolas, né? Federais e tal. E isso me fez, assim, me apaixonar por matemática, porque na época eu lembro que eu amava ficar fazendo várias provas, eu fazia muito exercício, eu amava. E desde então, eu olho a matemática com olhos assim, tipo, sabe, eu gosto muito disso.
Aí, com isso, quando eu entrei no ensino médio, né, eu continuei estudando matemática e no segundo ano do ensino médio comecei a pensar sobre qual faculdade eu queria fazer. E por gostar muito de matemática, por gostar de ensinar, eu pensava, bom, vamos, né, ver ali licenciatura, como funciona e tal. E eu lembro que eu me esforcei para fazer algumas coisas que me trariam experiências, né, nessa área e tal. Aí eu lembro que eu me esforcei para ser monitora de matemática na escola. E aí, assim, várias coisas, sabe, tipo, na jornada, né, foram me mostrando que realmente eu gostava muito. Aconteceram alguns desencontros ali do final do segundo ano, terceiro ano, que me fizeram pensar em deixar a licenciatura, tanto que eu falei, né, que eu fiz um tempinho de engenharia. Mas quando eu estava na engenharia, apesar de não conseguir me enxergar na profissão, né, porque eu mudei, eu percebia que eu gostava muito, que mesmo estando assim no curso que não era o meu, né, eu gostava muito de matemática. E aí foi quando eu repensei novamente, né, a questão da licenciatura e mudei. E fui, né, fiz o Enem de novo, mudei. E assim, eu acho que foi no segundo ano do ensino médio que eu comecei a me interessar pela matemática como curso, sabe, de graduação. Mas foi ali nessa virada da engenharia que eu realmente decidi, né, que eu queria ser professora de matemática. E com certeza foi do 9º ano em diante que eu me apaixonei, assim, por matemática. E desde então nunca mais larguei. Enfim, gosto muito mesmo. E você, moça Helena? Você já comentou desculpa, você vai falar. Nossa, eu falei que legal. Ai, não sei, a Bia fala, eu fico toda... Ela é muito fofa, cara. Eu não conhecia a Bia pessoalmente, assim, mas eu tô achando muito fofa, velho. Obrigada, gente. Ela fala com uma plenitude na voz, uma calma. Cara, coisa pacífica, tá ligado? E você, moça Helena? Como que foi essa sua primeira... Oh, meu Deus, eu amo isso. Então, diferente de muita gente, felizmente, eu tive um pai que me incentivou muito dentro dessa área da matemática. Tanto eu quanto minha irmã. Tanto que minha irmã também é da área da matemática. Ele sempre foi mais de exatas. E, assim, a gente cresceu... Duas loucas na família, olha que legal. Pois é raro, gente. Uma vez a cada geração acontece uma loucura dessas. Mas eu, assim... Desde criança, eu tenho memórias muito claras minhas jogando senha, que é basicamente assim, o princípio da análise combinatória, ele me ensinando xadrez, todos esses jogos assim, de lógica e tal, eu cresci muito dentro disso. E eu sempre perguntava qualquer coisa para ele ia, explicava. Então, muita coisa assim, eu ficava interessada, eu perguntava tipo, o que minha irmã, 5 anos na minha frente, já estava vendo na escola. Aí ela e meu pai explicavam pra mim, assim, de uma forma mais simples, né? Então, assim, eu sempre tive esse incentivo muito grande dos dois, que foram fazendo despertar muito naturalmente esse interesse da matemática em mim. Por essas coisas, assim, mais da matemática no dia a dia mesmo, né? Nos jogos, nos padrões, na lógica de tudo. E eu sempre fui, depois que começou na escola, eu tive uma facilidade muito grande com o conteúdo. Com essa coisa da minha irmã e do meu pai, eu sempre acabava sabendo ainda mais na frente do que onde eu já estava. E por essa facilidade, e por meus colegas não terem muito essa facilidade, eu sempre fui aquela criança que ficava ajudando eles no dever de casa. Ajudava a explicar a matéria, ia rodando a sala depois que eu terminava meu dever para ajudar eles. Então, desde muito pequena, eu falava... Eu vou ser professora de matemática. E advogada, e zoóloga, e poeta, e astrônoma, e sei lá mais o quê. Mas eu vou ser professora de matemática. Helena, você está atrapalhar. Você já rodava a sala também dando palestra de coach ou isso veio depois? Isso foi com o tempo. Então, Bia, porque eles falam que eu tenho um jeito de falar, que às vezes eu solto umas frases de efeito, que eu sou muito coach. Eles descobriram o meu segredo, descobriram o meu canal, sabe, de coach. Gente, aliás, hoje ela tá com vida, ela não tá cinza. Agora eu percebi isso. É olha porque hoje, eu tava olhando isso agora mesmo.
O que acontece? Às vezes a gente grava de noite. E de noite fica a luz do meu quarto acesa e fica tudo fechado. Aí a luz bate na parede branca da minha frente e volta em mim. Aí eu fico cinza. Aí fica essa parede rosa atrás de mim, minha blusa vermelha e eu fico cinza. Aí hoje, como a luz não tá acesa e a luz natural tá entrando, eu estou com alguma cor, sabe? É tipo um milagre. Sim, cara, ela se maquiou muito bem pra fingir não ser um elfo. Foi isso que aconteceu hoje. Acordei 6 horas da manhã só pra conseguir disfarçar a palidez. Foi lá no Projac, né, cara? Pedir ajuda. Exatamente. Maquiador profissional. Mas enfim, eu sempre fui, daí por diante, eu só fui me interessando mais pela matemática, mas como havia, assim, essa matemática da escola mesmo, que eu ficava muito intrigada, muito interessada, eu gostava muito, e eu continuava ajudando meus colegas, depois eu entrei na monitoria. Mas com 16 anos eu ficava tipo, o que eu vou fazer? Eu acho que eu não sei se eu já contei aqui, né? Eu tenho esse problema que eu conto a mesma história pra todo mundo e eu nunca sei pra quem eu contei. Então, às vezes uma pessoa ouve a mesma história 5 vezes porque eu não lembro que eu já contei pra ela. Agora eu já fico assim, eu já contei isso? Eu já falei isso? Pra não ser repetido. Porque quando eu vejo, eu já falei a mesma história. Eu toda. Eu admiro que tem gente que me ouve até o final pra depois falar, você já contou. Muito obrigada por não ter me interrompido. Mas o melhor tipo de gente é a pessoa que ouve várias vezes e não fala que você não já fala. contou. Isso, interage de novo. Poxa, eu ouvi uma segunda vez, né? Tem uma segunda percepção, né? Justamente. Eu Você não fico deu um nesse filme misto. 6 vezes aí? Então, Por que não quando eu ver gosto da esse história, eu não conto que eu já ouvi. Eu falo, ok, vamos ouvir de novo, tá ligado? Quando eu acho a história meio chata, eu falo, eu espero Já que ouvi. Pô, Acho já que ouvi você isso, já cara, contou. acredita? Não, Já aconteceu uma tô vez. lembrando que você comentou comigo. Já foi falado, Mas aí tá 8 bom. vezes de um mês essa história. Enfim, eu sou muito essa pessoa. Então, não sei se eu já contei aqui que como eu fui crescendo e eu fui ficando, tipo, eu sempre guardei essa vontade de ser professora de matemática, mas eu pensava, o que eu vou ser? Se eu gosto de exatas, eu provavelmente vou para engenharia. Só que teve aquelas palestras educacionais de profissões na escola e foram os engenheiros falar, gente, engenheiro de tudo, qualquer tipo. Eu ouvi aquilo, eu tava entediada, mas entediada de uma forma que eu fiquei, gente, não é isso que eu quero. Como que eu vou fazer isso todo dia na minha vida? Eu não quero isso. E aí foi quando eu aceitei, tipo, Helena, a sua Helena pequenininha sabia mais do que você, porque ela já entendia que você gostava de matemática e de ensinar, que você devia ir para a licenciatura. E aqui estou eu. Muito bom. Eu achei muito fofo esse final. Helena, Hoje são 9 horas da manhã, então assim, a gente ainda tá com o cérebro meio processando. Tem uns neurônios que não ligaram ainda. Não, eu já tomei uma caneca de café do tamanho da minha face. Gente, inclusive... E mesmo assim não acordou tudo ainda. Uma coisa, é muito aleatório, mas é que a Bia falou de neurônio, isso me lembrou ontem. Às vezes vocês também ouvem aquele... que dá assim no fundo da sua mente. Sim. Tipo, que dizem que é quando um neurônio seu tá morrendo. E eu ouço isso direto. E eu fiquei assim, tipo, recentemente, eu já ouvi mais de uma vez essa semana. Eu pensei, gente, meu cérebro inteiro vai morrer. O que tá acontecendo? Eventualmente eu escuto bastante, tá ligado? Eu falei, acabou. Não, que loucura, não sabia que era isso. Pra mim era uma também não fazia ideia. Não, eu já ouvi falar ser isso. Como o Everton disse, é bom a gente conferir as fontes. Mas eu já ouvi. Cuidado com a fake news. Mas zumbido no ouvido tem muitas causas. Labirintite aqui, ó, barulho, cuidado. neurônio morrendo. O zumbido nos ouvidos é um sintoma presente em muitas pessoas como resultado da perda de audição. Não, mentira. Não, mas é zumbido, não é o pi. É uma coisa diferente. Aqui, ó, o que significa quando ouvimos um pi no ouvido? É que eu sou meio retardado. O pi é uma coisa tipo, se você apertar um pouco o ouvido, passa? Ou não? Não. Então eu tô nessa ele só passa. Então agora ele só passa quando ele passa mesmo. Tipo, tem que esperar. Você pode tirar tem tudo que esperar, do ouvido, é você um pode velório. esperar, você tem que esperar. O neurônio acabar de morrer. Ai, que horror. Enfim. Ai, gente. Mas só assim, fazendo um comentário sobre o que a Helena falou, achei muito fofo esse final do tipo,
Helena, sua Helena do passado já sabia o que você ia ser, porque você não escuta sua criança. É tão fofinho. Porque às vezes a gente tem isso, né? Tipo, quando a gente é criança, as coisas são tão mais simples. E quando a gente cresce, assim, principalmente nessa fase da adolescência, cara, tudo tão difícil. A gente tem que escolher as coisas, assim, pra vida, né? Sim. E isso dá um medo de errar, que você fica complexando tudo, sabe? Tipo, é muito Exato. difícil. Ao escolher a Eu, faculdade quando era difícil. pequena, eu via Barbie moda e magia e decidia, pronto, você é estilista. Você é estilista. Aí, mais velha, a gente tem que, assim, parar, analisar tudo, ter uma visão super... Não, mas como que é o mercado de trabalho, como é salário, como que é Sim. tudo, tipo... Pô, por que eu só não posso fazer o que eu gosto, né? Por que eu não posso ser estilista do Barbie moda e magia? E tudo isso com a idade que a gente nem tá completamente desenvolvido. A Exatamente. gente tem que decidir com o que a gente quer certeza. pra nossa vida inteira, numa idade que a gente nem sabe o que a gente quer pra amanhã. Então, assim, Gente, é complicado. A gente não tem nem contato com, assim, 70% das profissões que as faculdades formam. Como que a gente pode Exatamente. decidir se a gente não sabe nem direito o que aquela Nem pessoa que faz. faz? Você tem que chegar na faculdade pra saber o que é. Exatamente. Não, tem muita Só que aí faculdade, você tem já muita tá coisa lá. que as pessoas nem escolhem porque não fazem nem ideia de que curso é aquele que está sendo oferecido. Pois É é. bem. Nem conhecem, então como E que vai às vezes- escolher? E às vezes, quando a pessoa vai lá, escolhe o curso, conhecendo o curso, ela chega na faculdade e vê que não é nada daquilo que ela imaginava. Exato. Não, exatamente. Eu, quando era pequena, uma dessas coisas que me fazia pensar, eu gosto de licenciatura, mas não deve ser isso que eu quero, é porque eu achava que eu só estava escolhendo ser professora porque era uma Porque das era uma profissão. profissões que eu conseguia ver. Que você tinha Eu contato. achava que era Sim. uma das únicas, porque assim, das que eu conhecia era a única que eu gostava. Mas eu ficava pensando, cara, e as outras que eu não conheço? E se tiver uma que eu não conheço, que faz muito mais sentido pra mim do que essas que eu já conheço. Pois é, a gente É, não tem exatamente. contato. Isso é péssimo, sabe? Isso é péssimo. Porque às vezes a pessoa ela entra, às vezes a pessoa tem até um certo contato, ela entra na faculdade esperando uma coisa e ela se encontra com outra completamente diferente e vai desanimando, aí vira uma bola de neve. Exatamente. É complicado. E o Edu começou a falar nos traumas do primeiro episódio, cada um Pois é. retornando tudo. Enfim, Bia, a cada episódio a gente meio que larga um trauma aqui, no mínimo. É. Entendi. A gente brinca. É o padrão, é o padrão. A gente brinca aqui, nossa sala de psicólogo para traumas e ódio. Então todo trauma, se quiser jogar na mesa, pode jogar. No primeiro Não tem episódio, por problema. exemplo, a gente fez uma terapia de 2 horas pra falar mal do EAD, entendeu? Foram 2 horas de um ódio externado que nem sabia que tinha, entendeu? Mas 2 horas conseguiram resumir, né? Brincadeira. Foi o resumo do resumo, né? Porque Não, eu até as coisas que a escola tá ouvindo até hoje ainda, sabe? Mas Entendi. ainda chego no banheiro quando eu penso nisso. Sim, mas tá tudo bem. sim, mas pelo menos eu consegui E não falar um acaba, pouquinho. meu Deus, não acaba. Mas eu tô na esperança. Nossa, eu tô assim, hoje é o dia que aqui na minha cidade tá vacinando 19 anos. Então todos os meus amigos vão vacinar, né? E eu tô sentindo um negócio assim dentro do peito, sabe? De ver finalmente meus amigos indo vacinar, tipo, pensando o que isso pode significar lá pra frente, É. sabe? De talvez ver eles, de talvez ter a UF presencial ano que vem. Pois tudo é. isso. Nossa, E assim, sim. tem muita gente que fala, para de criar essas expectativas, depois você vai se decepcionar, não vai acontecer rápido assim. Gente, a minha vida já está uma desgraça com essa situação atual. Deixa eu me pegar Eles nem deixam na ele ser feliz, né? expectativa. Deixa eu sonhar, tá Tem ligado? esperança. Eu vou me vacinar sexta, eu tô aqui, ó, na expectativa. Ai, Aí, Finalmente. finalmente. É. Vamos ter o jacaré na gravação de sexta, galera. Olha que coisa É isso linda. aí. Uhul. Passar 3 horas numa fila embaixo do sol quente. Vamos que vamos. Mano, vai cedo, cara. Evento Vai mais cedo Vai que eu ele e o Não livro de importa, que eu vá, álgebra. não importa que eu vá cedo, não importa o quão cedo eu vá, eu vou esperar muito tempo na fila. Isso é fato. Abre 8h30 a vacinação, 7 horas já tem fila rodando o quarteirão dos locais. caraca. Então, Mas aí tem que meia. aproveitar que aquela idade, tentar marcar, marca com outras pessoas que você conhece que também vão vacinar esse dia. Que aí pelo menos vocês morrem 3 horas na fila, mas morrem juntos. É justamente isso que eu tô fazendo. Então, ó, leva. Ah, você não tem os tocos de xadrez igual eu e Helena, que Não. triste. Mas leva alguma coisa Ele Ah, é pra um jogar, livro de assim. álgebra, como a Bia disse. O não. Edu pode ir acompanhado do livro de álgebra.
muita água, Você né? ganha- Porque, Você ganhou um Muita módulo, água, né? cor solar. é Então, você ganhou aquele novo módulo que você falou, lê ele inteiro na fila, tá ligado? isso aí. Vai ser um passatempo maravilhoso. Edu vai chegar com uma mochila pesada assim na fila, vai tirar aqueles 9 livros que ele ganhou. Não, eu vou tranquilo, eu vou tranquilo. Você Eu viu só quero aquele filme esse dia pra Jumanji? comemorar. Oi? Isso aí. Vocês viram aquele filme Jumanji? Já. Ah, sim. O novo? Aham. O novo? Ah, o novo Então, ainda não. Não, Olha mas- isso, eu estava marcando pra ir, aí começou a pandemia. Tristeza. Não, o novo que falou assim, não é aquele 1890, tá ligado? Falando do que já tinha The Rock. Uhum. Então, ele vai ser aquele cara que joga a mochila no chão e cada hora tira uma coisa, tá ligado? E eu já Dora Aventureira. Esse o podcast, ele é matemática sem aula, né? Mas eu acho que eu deveria mudar o nome pra Zoar o Edu. É tudo muito carinho por você, Edu. É porque você é uma eu sei, presença eu que sei. nos inspira. Eu sei. Bem, então, puxando aqui o gancho, né? Voltando pro assunto do tema de hoje. Voltando pro assunto do tema de hoje. Meio redundante, mas enfim. Bia, quando é que você parou para pensar o seu lugar na matemática? Gente, é uma pergunta profunda, né? Pergunta complicada. Eu acho que, bom, quando eu decidi, né, que eu queria fazer licenciatura em matemática, eu comecei a pensar muito sobre quem eu queria ser, né, como professora, quais eram os meus objetivos. Então, quando que eu parei realmente para pensar nisso foi quando... E assim, eu vou abrir um parênteses aqui, né? Eu acho que o fato de ter entrado numa outra faculdade e aí depois ter mudado para licenciatura, me deu uma maturidade em relação à escolha de profissão que eu nunca ia ter saindo do ensino médio. Tipo, a Bia de 2017, né, que estava se formando no ensino médio, ela não conseguia enxergar as coisas dessa forma, sabe? Tipo, ela não conseguia pensar, assim, como eu consegui analisar quando eu estava saindo da outra faculdade e vindo para a licenciatura. Então, assim, fechando, né, o parênteses, eu acho que o momento que eu realmente pensei sobre quem eu seria, né, quem eu gostaria de ser na matemática, foi quando eu estava entrando na faculdade mesmo, assim, na escola, isso nunca passou pela minha cabeça, sabe? Eu era uma aluna que gostava de matemática, gostava de fazer Olimpíada, enfim, tipo, sabe? Tive algumas experiências muito legais por causa da matemática, mas eu nunca parei para pensar, assim, qual era o meu lugar, né? Quem eu seria ali, quem eu era, não sei. Nunca eu me comparei muito também com outras pessoas, porque eu tinha outros amigos que gostavam de matemática e pra mim isso era tipo, sabe, legal. Mas quando eu fui pra faculdade, eu realmente fiquei muito pensativa sobre isso, sabe? E, enfim, né? Acho que isso tem um pouco a ver também, só pra fechar aqui essa pergunta, eu acho que isso tem um pouco a ver com tudo que envolve a nossa profissão, né? A questão da licenciatura. Tipo, eu acho que quando eu quis trocar, né, da engenharia para a licenciatura, eu ouvi muitos comentários de pessoas falando, tipo, você é doida, você vai sair da engenharia, você vai largar sua matrícula para ir fazer licenciatura, tipo, o professor não é valorizado no nosso país e tal. E quando isso tudo aconteceu, né, é ruim, gente. Tipo assim, todo mundo aqui com certeza ouviu comentários, né? Quando disse que queria ser professor, que ia fazer isso na faculdade. Mas é tão bom, vai querer passar fome. Gente, mas você pode passar o... pra tudo. Você vai querer ser professora? Esse é o pior. Tipo assim, nossa, mas olha sua nota, você não quer fazer outro curso? Eu penso, gente, não. E quando foi que foi matemática? Quando foi que foi matemática? Você falou, não, mas já que você quer pesar, você não vai fazer uma engenharia civil pra ganhar dinheiro. Eu falei, não quero, eu só quero ser professor, me deixa. Exatamente. E aí, quando eu tive que pensar essa questão do lugar, né, que eu queria estar, tipo assim, não só de estudar alguma coisa que tem relação com matemática, mas de ser professora, de estar aqui, foi quando eu mais refleti, né, sobre essas questões.
essa questão é porque assim, o professor ele realmente não é valorizado. Só que as pessoas eles insistem em massacrar a nossa cabeça com isso, né? Em lembrar a gente disso o tempo todo. Como se isso não pudesse ser mudado. É difícil? Mas isso pode ser mudado. Acho que, inclusive, falando dessa mudança, uma coisa que é legal da gente comentar é que uma das coisas, assim, por que a gente tem muita evasão na matemática? Porque muitas vezes a nota de corte pelo Enem é bem mais baixa do que, por exemplo, engenharia. Então, o pessoal que queria de exatas não conseguiu engenharia, vai para matemática. E eu acho muito interessante falar que justamente no ano que a gente entrou, a nota de corte de matemática subiu muito. Eu até falei com a Bia esses dias que eu tinha estudado uma relação assim das notas médias assim de primeiro lugar de matemática pelo Enem. E, gente, o mais alto que eu achei foi 760. O primeiro lugar, sem cota, passando para matutino, normal, assim, o mais alto. No nosso ano, as 3 primeiras pessoas que passaram em matemática ficaram com nota acima de 800. Então, a gente vê também uma valorização, né? Aí, quando a pessoa é boa, a pessoa estuda, a pessoa teve a nota e decidiu por vontade própria entrar na matemática, né? E não só porque a nota foi baixa. Então, acho que essas mudanças também começam em momentos como esses. Pois é. Mas então, e você, Helena? Quando você parou para pensar no seu lugar na matemática? Acho que isso é uma coisa meio difícil, assim, bem filosófica, como a Bia disse. Primeiro é meio difícil porque a gente tem essa ideia de que para a gente entrar numa área assim, de matemática, de física, de química, a gente tem que chegar com uma inovação, né? A gente tem que ser o destaque, a gente tem que ser assim, o cara muito bom, o gênio que já nasceu provando o teorema, né? A gente tem muito isso intrínseco na gente e eu acho que isso é inclusive muito prejudicial, porque a gente tende a achar que a gente não é bom o suficiente para estar naquele lugar. E especialmente, já que o episódio fala sobre as mulheres, eu acho que isso ainda pega mais forte com a gente, porque, de novo, nas pesquisas, né, mostram que um dos motivos que fazem as mulheres até desistirem de estudar é porque enquanto os homens entregam os trabalhos, essas coisas, e acham que tudo tá bom, que tá excelente do jeito que tá, as mulheres se cobram muito mais para aquilo sair melhor, perfeito, assim, bem feito. Tipo, a gente sabe que a gente tem as suas exceções, as pessoas, a gente vê vocês dois mesmo, assim, não são pessoas que entregam tudo de qualquer jeito. Cala a boca, Everton, você não entrega tudo de qualquer jeito. Mas não falei nada, eu falei que mas eu vi sua risada, Não, eu tô rindo ainda do fato que eu tava você e a Bia falando, e eu tava falando mutado. Eu tava conversando com mutado. Muito bom. Eu estou rindo ainda. É porque, gente, então, eu interpretei errado. É porque o Everton ele tem essa mania de ficar se menosprezando. Então eu já fui metendo o dedo pra ele não fazer isso. Vai sim. Fica se diminuindo. Inteligente desse jeito, rapaz? Exatamente. Tá bom. Mas, justamente assim, num quadro geral, a gente tem muito isso do homem já sentir inteligente com o que ele tem e a mulher sentir que não é inteligente o suficiente. Então, eu acho que essa cobrança fez com que demorasse um pouquinho, assim, por mais que eu sempre gostasse da matemática, fizesse, assim, eu me ver dentro da matemática 100%. Mas eu consegui, assim, me imaginar, às vezes, tipo, pensando, nossa, imagina eu numa sala de aula, né, tipo, falando sobre isso, tendo domínio sobre isso. Mas eu acho que é uma construção diária dessa visão. Tem dia que eu não consigo me ver, tem dia que eu penso, putz, não nasci pra isso, não sou boa nisso, ferrou, e tem dia que eu acordo tipo, nossa, é isso mesmo que eu queria, eu consigo visualizar o meu futuro dentro daquilo. Então, o meu lugar na matemática é um lugar que eu ainda tô construindo e que ainda acho que vai enfrentar seus altos e baixos, mas que por eu ainda estar aqui já significa que tá indo, já tá sendo construído. É isso. Assim, uma coisa que eu sempre ouvi, né, até puxando o gancho um pouco do que vocês falaram, do que você falou, né, principalmente sobre essa questão de... A gente sempre ouve que a matemática, as exatas não são local para mulher. Eu já vi durante o ensino fundamental, eu ouvi muita professora falando isso, assim, em sala de aula para todo mundo. E a gente era só criança.
Hoje a gente entende que isso é uma fala extremamente ignorante. Mas pensa para crianças que não têm a menor capacidade de discernir o que é verdade, o que a pessoa está forçando, sabe? Então eu fico pensando quantas pessoas não perderam a oportunidade, assim, quantas oportunidades não foram jogadas fora por conta de professores, pais, que insistiram nessa ideia de que a mulher não deve ir para matemática, a mulher não deve ir para as exatas, né? Por conta justamente por essas pesquisas falaciosas, essas pesquisas falsas que são financiadas por, sabe, gente que não quer ver mais mulheres na matemática, mais diversidade na matemática. E falando de pesquisas, eu acho que isso entra também. É porque, assim, falo tanto... Às vezes eu pesquiso muito sobre isso. No caso, assim, minha mãe e minha irmã falam bastante também. Eu fico absorvendo essas coisas. Mas existe também... Helena, futura integrante do IBGE. Teve um teste também que foi feito uma vez, que foi aplicada a mesma prova para uma turma. E ninguém botou um nome. Só marcou o sexo em cima da prova. E foi entregado para o professor corrigir. E assim, provas que tinham as mesmas respostas, foi percebido que a média das notas das mulheres eram dadas muito mais abaixo do que a dos homens. E assim, provas iguais, os homens tiravam tipo 10 e as mulheres tirando 8. Então assim, isso está dentro até da própria cabeça do professor. Isso é muito doido, tipo, de pensar, tipo, isso realmente existiu. A gente sabe que não é todo professor que é assim, a gente tem um movimento, assim, de muitos professores que não concordam com isso, mas a gente sabe que existe. Eu lembro que um de vocês já contou um caso parecido também, não foi? De um professor que disse que teve algum... Eu não sei se foi vocês... Não, foi o Matias que falou com a gente. Foi o Matias que falou com a gente, aula, sabia? Sim, foi na aula. Isso, mas a gente comentou que a gente ia contar hoje de novo. Que ele falou que ele conheceu um professor que falava que mulher na turma dele não tirava acima de 8. Ele falou, simples assim. E aí você fica assim... É isso, gente. Tipo, sabe, nem é uma discreta, né? Nem esse professor que corrigiu e entregou a nota não falou nada, tipo, eu dei de propósito. Mas analisando a média, conseguiu perceber que teve essa diferença. Ele realmente... E ele falava, mulher na minha turma não tira acima de 8. Gente, que loucura. Sim, Meu nome é mulher, menos 2 pontos. E eu acho que isso também tem a ver. É tão eficaz que a gente tem muito disso, tá ligado? Às vezes o professor não fala, mas às vezes tem muito disso, assim, bruto, sabe? Perceptível a olhos nus. Não precisa ser igual a Helena, que vive de BGE pra perceber, sabe? E eu acho que isso se reflete muito também na questão de como a inteligência é tida para o homem e para a mulher. Porque a menina inteligente necessariamente é a menina dedicada. É a menina que fica lá na frente, que anota tudo. Olha como ela é dedicada. Olha como ela é cuidadosa. E o homem, ele pode ser aquele cara que não quer nada com nada, mas tira aquelas notas por 10. E, nossa, olha como ele é inteligente, olha como ele tem essas sacadas. Olha como, assim, parece que tá dormindo, mas ele vai bem. Então, tem também essa diferença. Tipo, a mulher nunca pode ser inteligente por ser inteligente. Ela tem que ser dedicadinha, tem que ser super estudiosa, tem que ser... E isso a gente percebe como reflexo a maioria, assim, das meninas que são consideradas inteligentes, que se esforçam e tal, tem aquela coisa do caderno organizado, a rotina de estudo, de prestar atenção na aula, o professor. Quantos meninos sentem essa coisa? Tipo, eu posso ficar livre... Faz meio jogado e depois dá aquele jeito, tirei 10, tirei 9, tá bom. Você vê que isso é uma coisa que tá intrínseca, assim, é sociocultural, sabe? Cultura e sociedade ali, isso é uma coisa que vem de muito tempo. Gente, até questão de letra, sempre tem essa coisa de menina tem letra bonita e menino tem letra feia, tipo, justamente por essa coisa do cuidado. O menino não pode ser cuidadoso e a menina tem que ser cuidadosa, são esses dois extremos. E aí você sente aí no machismo, tem muita homofobia, né? Assim, de falas homofóbicas, de se o menino faz igual a menina, senta lá bonitinho, na frente, deve ser isso aqui, é o viadinho da turma, sabe? Exatamente. É esse rótulo que eu coloco em cima dele. É porque o machismo, ele é muito mais amplo do que a gente fala, né? Geralmente as pessoas ficam assim, machismo, tá reclamando porque é mulher. Mas o machismo, ele é prejudicial para as mulheres, para os homens, porque por conta do machismo a gente tem, por exemplo, essa questão do exército,
por conta do machismo, a gente tem essa questão emocional nos homens muito ruim, de tipo, o homem não pode se expressar, o homem não pode chorar, o homem vai nascer com 1000 traumas psicológicos porque tem que ser o machão, tem que ser o dominante, tem que ser, assim, o forte. A gente tem isso influenciando absurdamente na questão dos homossexuais. A gente tem isso sendo diferenciado também na questão da raça, da mulher negra hipersexualizada, enquanto a mulher branca tem que ser aquela mulher casta, de família, perfeitinha. Então, é uma problemática, assim, muito maior do que a gente enxerga. Porque na sociedade, a gente entra naquele negócio que falou no último podcast sobre a gente separar tudo em áreas, né? Só que não, até no fator social, tudo é interligado, sabe? Então, assim, nossa sociedade é machista, patriarcal, racista, homofóbica. Então, a maioria das falas são machistas, tem as outras 3 partes puxadas, sabe? Então, assim, vai tudo muito junto. E a gente acaba querendo separar em bolos, mas não tem como, sabe? São todas muito irrigadas uma da outra. Justamente. Sim, mas... Gente, Helena, vamos começar por você dessa vez. Você teve algum exemplo que te levou pra área das artes? Você falou assim, nossa, essa mulher é muito... braba. É muito braba nessa área, eu quero ser igual a ela. Eu, assim, exemplos muito grandiosos, eu só comecei a ver muito mais tarde, quando eu, por conta própria, comecei a estudar sobre. E acho que depois eu posso até falar melhor sobre isso. Mas eu tive, assim, muitos exemplos pessoais. Eu tive uma professora de matemática que se chamava... Bia, tá tudo bem? Gente, o celular, ele sofreu uma queda aqui, mas passa bem. A gambiarra serve desde que todo mundo esteja bem. É isso aí. Mas eu acho que, assim, uma das minhas primeiras professoras de matemática mesmo, sem ser Fundamental 1, a minha primeira professora se chamava Helena. E eu lembro que eu achava aquilo, tipo, muito incrível. Tipo, nossa, no futuro vai ser eu aí, Helena e professora de matemática. Eu ficava tipo, uau, isso é maravilhoso. São tantas semelhanças. Sim. Exatamente. E aí depois, né, mais tarde, a minha irmã entrou na faculdade de matemática também. Então eu sei que muita coisa que eu me inspirei, tipo, eu me inspiro nela até hoje. Eu, tipo, tenho uma admiração muito grande por ela, pelo trabalho que ela faz. Minha mãe, apesar de não ser professora de matemática, tem um respeito muito grande pelo trabalho que ela tem como professora também, serviu muito de exemplo para mim. Meu pai, por ter me inspirado muitas vezes nessa área da matemática, né, de tipo, me levar para esse caminho da matemática, e outros professores e professoras que eu tive, mas acho que essa da Helena foi a que mais me marcou, justamente porque eu fiquei assim, encantada com o meu futuro ali. E você, Bia, você teve algum grande exemplo, algum referencial, alguma Bia, professora de matemática, no seu fundamental? Eu nunca tive uma professora Bia. Poxa, que pena. Agora a Bia vai se formar para poder ser a professora Bia das futuras Pra poder ser, exatamente. Ai, Cara, então, só foi deixa eu pensando... trabalhar, mas já fala, tem Edu. nome, tem muitas gerações, Fala. então é muito difícil achar realmente aluno com o nome do professor. É difícil achar assim uma Helena que dá aula com Helena, sabe? O Edu que dá aula com Edu, porque é muita geração, sempre tem muitas porque pessoas geralmente juntas de idade. a geração que tem seu nome é a geração dos avós, né? Então a pessoa teoricamente já não tá mais na sala de aula. Geralmente Sim, repetem assim, né? Tipo, dão uma homenagem ao avô, aí volta o nome. Depois Gente, de mais duas tirando gerações. essa Helena, só tive nome assim de professora de matemática. Carla, Valéria, Cátila. Foi assim, esses nomes muito doidos. Essa Helena foi assim, exceção da exceção. Eu tive 2 nomes de velho, eu tive Terezinha e Dorinha. Então assim. Gente, nada a supera. das senhoras, assim. Não, a galera das senhoras assim, né? Nada supera minha professora que se chamava Fiuza. Fiuza. Tá certo. Saudade. Gente, eu nunca tive uma professora de matemática com nome Bia, nem com nenhum nome estranho, porque depois que vocês perguntaram isso, eu fiquei pensando e eu quase não tive professoras de matemática. Tipo assim, ao longo da minha formação escolar,
principalmente nas séries mais avançadas, né, assim, do 9º ano em diante, eu só tive professoras. Teve uma época da escola que precisou, assim, trocar o professor que estava dando aula pra gente por um mês. Tipo, aí entrou uma outra professora que também dava aula lá, e aí ela deu aula pra gente por um mês, mas depois saiu, porque era realmente, assim, temporário. E acaba que, tipo, eu lembro uma vez, né, lá no ensino médio, a gente tinha umas... sempre quando era, assim, perto de época de festa junina, né, essas coisas, tinha aqueles correios do amor, né, que a gente mandava pros amigos, zoando, mandava pros professores que a gente gostava, tipo assim, professor, você é o melhor e tal. E eu lembro que uma vez, no 2º ano, né, quando eu tava pensando em matemática, eu lembro que eu mandei alguns coraçõezinhos pros professores, né, junto com os meus amigos, mas eu mandei só pro professor de matemática, falando assim, o nome dele, né, professor, se algum dia eu for professora de matemática, eu quero ser uma professora como você. E aí ele achou super fofo, né, e tal. Tipo, imagina, gente, receber isso de um aluno já no ensino médio, né? Eu acho muito, muito bonitinho. Uhum. E na época eu fiz, tipo assim, na maior, né, eu gostava muito de alguns professores específicos, aí eu mandei pra eles. E aí mandei esse pra ele, e assim, eu fiquei pensando, né, e tipo, tem uma professora, né, no segundo, que ela inspira muita gente, assim, basicamente as meninas que querem cursar matemática olham pra ela, sabe? Tem duas, na verdade, uma só não, tem duas, mas uma dessas ela dá aula lá, né, e dá aula no mestrado também, então, assim, ela tem essa versatilidade, sabe? Tipo, ela dá aula na escola, mas ela também dá aula na pós-graduação, né? Lá no mestrado. Então a galera acha ela muito braba, assim, sabe? Tipo, todo mundo fica, uau! Que é a Patrícia. E a gente fica assim, tipo, olhando agora aqui, eu tô pensando, né? E realmente, assim, todos os meus professores, cara, incrível. Todos os professores que eu tive no ensino médio de matemática, eu amava os meus professores de matemática, eles eram muito bons, mas realmente só tive professores homens. E é interessante porque talvez se eu tivesse tido alguma professora mulher, né, isso é uma suposição, né, uma professora mulher, se essa professora talvez me inspirasse a galera, tivesse dado aula pra minha turma ou alguma coisa desse tipo, talvez essa decisão de ir logo pra licenciatura fosse um pouco mais fácil, simplesmente pelo fato de ser mais tangível, né? De, tipo, tá ali, de você conviver com aquilo. Enfim, eu fiquei até reflexiva sobre isso. Mas isso que você falou, Bia, me lembra muito. Eu também, assim, a gente percebe muito claramente, né? Quem é o professor do Fundamental 1? A gente nem chama professor do Fundamental 1. É a professora do Fundamental 1. É a tia. Aí no Fundamental 2 já começa a mesclar, assim, conforme vai passando as séries, você já vai vendo, assim, menos mulheres, mais homens. E ensino médio é uma dominância masculina absurda. E isso é uma questão histórica, né? Porque uma das primeiras profissões que as mulheres conquistaram foram duas. Foi a profissão de enfermeira e a profissão de professora para os pequenos. Por quê? Porque na cabeça das pessoas, essas duas profissões poderiam ser a mesma coisa que ser babá. E cuidar. Você cuidar de alguém, tipo, cuidar doente, igual você cuida de criança que tá doente, e você cuidar da criança que é pequenininha. Então sempre tem muito essa coisa da professora ter esse jeitinho com as crianças e o professor ter o conhecimento que pode passar para os mais velhos. Isso já é uma coisa que vem desde lá de trás. E eu lembro uma vez que eu estava numa aula, e já no 3º ano do ensino médio, e o meu professor estava falando sobre isso. E ele só falou assim, gente, para e pensa. Vamos pegar toda essa equipe assim, do ensino médio. Todas as professoras que estão aqui têm, no mínimo, mestrado. Porque sabia que não ia conseguir essa profissão facilmente. Enquanto a maioria dos professores que estão aqui não tem nem pós-graduação. Porque pra gente é muito mais fácil conseguir esse emprego. As mulheres têm que ter muito mais coisa para provar que são capazes,
até em questão de currículo para estar ali, Aham. do que os homens. E eu nunca tinha pensado nisso. Tipo, foi o próprio professor que levantou. Ele mesmo falou, olha, nem eu tenho pós-graduação. E todas as professoras de vocês têm mestrado ou doutorado já. E a gente ficou tipo, caraca, né? Que loucura, né? Eu lembro de uma situação que aconteceu, tipo, quando eu quis mudar, né, que eu quis ir para licenciatura, eu conversei com os meus professores do ensino médio. Pedi ajuda a eles, né, conselho e tal. E um dos meus professores, ele falou sobre isso. Ele falou assim, aqui, Bia, tipo, onde você estudou, você não vai ver isso, porque é concurso, então é aleatório. Tipo, você não vai, se você é homem, se você é mulher, né, vai ter uma diferença em relação a isso por ser uma prova. Mas quando eu falei pra ele, né, tipo, eu gosto daquela área de tudo que diz respeito ao concurso, eu acho muito legal, tipo assim, Enem, né, pré-vestibular ou preparatório de 9º ano, tudo isso eu acho, assim, muito legal, eu acho uma fase legal, eu acho que é uma fase que pode ser boa, sabe, às vezes as pessoas encaram de forma muito ruim. E aí uma das coisas que ele falou foi que, assim, o mundo do pré-vestibular, né, principalmente, que era um mundo que tem muita experiência, é muito machista. E ele falou isso, tipo, ele me mandou um áudio no WhatsApp enorme, né, explicando várias coisas, e uma das coisas que ele ressaltou de verdade é que se eu quisesse realmente entrar nessa área, né, era para entrar sabendo, assim, que era um lugar muito machista mesmo, que essa ideia que a Helena falou, ela é muito reforçada, assim, implicitamente, sabe, na cabeça de todo mundo. Tipo, você chega num pré-vestibular, você quer, enfim, né, tipo, pensa num pré, assim, que a galera quer tirar um notão em matemática. Eles, de preferência, colocam um professor homem, a menos que a mulher tenha, tipo, um currículo absurdo e prove que dá uma aula muito boa e que tem um controle de turno muito bom. Porque uma das coisas que ele falou que as pessoas pensam automaticamente é que um homem vai ser mais respeitado ali na frente, que é uma das principais coisas quando você tá ali com uma turma grande que tem que ser disciplinada para passar no vestibular, é que um homem conseguiria controlar melhor a turma. Gente, eu ouvindo aquilo, eu fiquei tipo assim, gente, que loucura. Mas ele tem anos de experiência nesse mundo, sabe? Ele falou de algo que ele vive todos os dias, que ele viveu todos os dias por muito tempo. Então, eu fiquei muito pensativa sobre aquilo, gente. Fiquei tipo, nossa, que loucura. Mas uma coisa que a Helena falou quanto à quantidade de professoras, e eu fui fazer minha conta, é verdade, cara. No meu terceiro ensino médio, do núcleo comum, eu tinha 3 professoras mulheres. Olha que bagulho esmagador. E nenhuma delas de exatas. Então olha que bagulho esmagador de Eu ainda ia falar exatas. isso. Eu tive No terceiro ano, eu tive uma de exatas. E assim, as outras eram de humanos, assim, teve uma de sociologia, uma de português. Cara, o que eu tô lembrando foi isso, sabe? Tipo, e o resto eram todos homens, tipo, e eram 14 matérias, tipo, e ainda tinha divisão de, tipo, 1 e 2, e sabe? Eram todos homens. Eu tava pensando. Tinha 2 professores de física, 2 de química, não, ainda tinha mais uma de exata. Gente, esqueci da minha própria mãe, que vacilo. Exatas, né? Que ela era de biologia, né? Mas ainda é considerado essas ciências naturais, né? Então, eram 2 professoras. No meu caso. Eram 2 professoras nessa área de ciências naturais para 6 professores. Tipo, olha essa proporção, sabe? E isso já é uma proporção alta comparado ao que a gente tem em muitos quadros. No colégio onde eu estudei, também é por concurso. Eu estudei no IFE e é por concurso também que entra. Ainda assim, deixa eu ver, lá tem uma equipe de 10 professores de matemática que dão aula para o ensino médio e para engenharia. Lá tem, dessas 10 professores, 2 são mulheres. Não tive aula com nenhuma das 2. Sabe? Se eu pegar física tem 5 professores, 5 ou 6, não lembro agora. Alguns. Tinha uma mulher na época que eu saí do colégio, eu não sei se ela ainda tá lá. Mas assim, na área de humanas, assim, a maior parte das professoras que eu tive foi ou de linguagens, ou então assim, biologia, tive professora de química, mas para exatos física, matemática, que são essas matérias mais puxadas para as contas e tal, quase nada. Tava pensando, eu nunca tive uma professora de química, nunca na vida.
Química eu tive uma. Na vida. Eu consegui ter uma de física e tive, assim, 2 de matemática. Mas química, nunca. Foram todos homens. E, assim, principalmente homem velho. Coisa, assim, Sim. já aquela old school, né? Não, então, física eu só tive minha mãe também. Nunca tive uma professora mulher, não. Uma coisa que a Bia falou, que me atentou aqui. Talvez não eu, Edu, pessoalmente, mas a gente vai conseguir lembrar dos nossos coleguinhas. Você reparou, pegando a sua memória agora, que realmente os moleques ficavam mais quietos na aula dos rapazes, dos homens, professores? Você falou agora, Bia, aí deu aquele inset, tá ligado? De da turma. E eu não sei porquê, assim, não faz, na minha mente não faz sentido, mas querendo ou não, acontece. Vai entrar o professor de física agora, a turma senta bonitinha. Depois a aula de geografia, mas a aula de sociologia, que é uma professora, todo mundo balança, e vai cadeira pra cá, e cadeira pra lá, e o pessoal puxa pra jogar futebol no fundo da sala. Sim. Tá construído dentro da gente, né? Complicado. E tipo, eu não consigo ver o sentido, porque eu falo pessoalmente, as aulas de exatas que eu tive com professores foram muito melhor que as que eu tive com o professor, sabe? Foram muito mais interessantes, né? Não só que a gente aprendeu, mas foram mais interessantes, foram mais bem passadas, sabe? Enfim. Voltar pro tema? Assim, tá no tema, mas voltar pra batida de pauta. Bem, você já sempre se sentiu representada dentro desse mundo das exatas, Bia? Eu acho que tem a ver com a resposta anterior, né? Eu acho que não, nem sempre, né? Eu acho que, assim, foi o que eu falei, no ensino médio, existia aquele exemplo que foi o que eu falei das meninas, só que era um exemplo relativamente distante, já que eu, particularmente, né, nunca tive aula com as professoras que tinham lá na escola. Eram sempre com os professores homens. E a mesma coisa que vocês, todos os outros professores, física, química, eram homens, né? Até biologia também, eram todos homens. Tive uma professora mulher, incrível ela, maravilhosa, tipo assim, não querendo, assim, comparar, mas já comparando, ela era melhor, sabe? Ela era a melhor professora. Só que, tipo, tô aqui pensando, eu acho que a resposta é não. Infelizmente, acho que não, porque se em alguns momentos a gente é representada, é uma coisa mais pontual, sabe? Não é uma coisa contínua. Eu acho que a resposta é não. E além, tipo, isso eu não digo nem só na escola, mas quando a gente para pensar no que a gente aprende, nas matérias que a gente aprende, a gente vê que os nomes de teoremas. Você não vê um teorema, sabe? Com certeza. Foi feito por uma matemática. Sendo que muitas vezes foram elas que descobriram, mas quem tomou o crédito acabou sendo o homem que estava na liderança da pesquisa, sabe? Isso não só na matemática, mas na física, na química, muita coisa. Existem muitos relatos que apontam que a mulher de Einstein foi muito responsável pela parte matemática do teorema dele, porque eles se conheceram na faculdade. Ela tinha essa parte matemática, ele tinha as ideias melhores, mas ela tinha uma questão de provas matemáticas melhor que ele. E ela dizem que ela foi muito importante para isso. E no final ele abandonou ela com um filho doente que nunca se recuperou da ausência dele, sabe? Então, tipo, quem são essas mulheres, sabe? Tipo, não adianta você ser boa e você no final, mesmo sendo muito boa, mesmo você ajudando um cara que, assim, ficou pra história. E ela, o que ela ficou pra história? Ela ficou pra história cuidando de um filho doente. E eu nem sabia disso, eu fiquei até triste. Eu também não fazia ideia. Não tinha a menor ideia. Eu tenho um Einsteinzinho. Aqui em cima, tipo, eu mantenho algumas pessoas que eu gosto. Tipo, Anakin Skywalker, o Einstein, tá ligado? Você destruiu só o ídolo do Einstein, tá ligado? Tirando o Einsteinzinho nesse momento. Sim, eu jogando fora, tá ligado? Não. Pai ausente, marido negligente. Matemática sem caráter. Em questão profissional, né? Em questão profissional, ele foi genial. Em questão profissional, não tem como negar isso. Mas ele tem uma parte
pessoal bem problemática, assim, ele se casou acho que 3 vezes, depois ele largou a esposa pra casar com a prima, foi um negócio meio assim, sabe? Gente, Eita. Gente, mas. eu não fazia ideia. Não fazia a menor ideia. Enfim. Nossa, que coisa, não? É. E esse é um exemplo que a gente sabe, né? Tipo, quantas outras mulheres estão escondidas que a gente nem tem ideia do Com certeza. que Muitas. contribuíram. Até Pois mesmo é. que a gente vai pegar o pertencimento de universidades de mulheres é muito recente. Sabe? Ainda mais se pegar que já tinha conseguido universidade em Atenas, 600, 700 anos de Cristo, e as mulheres têm direito à universidade, sei lá, há 2 séculos no máximo, nos países mais avançados. Então, assim, elas não podiam fazer ciência, sabe? Então elas podiam descobrir algo, provar algo, elas não podiam fazer ciência, elas não podiam comprovar que era dela. Pois é. Então, é difícil. Tanto que a primeira vez que eu ouvi, né, uma mulher falando que eu tenho um teorema com o meu nome, foi a nossa professora de álgebra linear. Quando ela citou, né, que ela foi... Sim. No início, né? No Muito doutorado chique, dela, né? Gente, eu achei assim, eu fiquei assim, porque ela Nossa, tem gente. aquele jeito de uma pessoa simples, aquela pessoa que dá aquelas aulas de uma forma tão didática, porque a gente tem essa coisa de, tipo, o cara é inteligente, vai sair jogando 1000 teoremas e essas coisas. Ainda tem esse paradigma, né? E a gente vê assim, que ela consegue conciliar os dois, ela consegue ser uma boa matemática e uma boa professora, que só porque ela é muito inteligente na matemática e tipo, comprova tudo isso, não significa que ela vai deixar, tipo, vai dar uma aula pior, sabe? Ela vai continuar entendendo que a gente tem os nossos limites e tem que ir com calma. Eu acho, tipo, realmente, assim, uma admiração muito grande por ela quando eu conheci. E isso é bem raro. Isso é bem raro. Pessoa que sabe muita matemática e deu uma boa aula, cálculo. Sim. É bem raro. Porque tem isso, tipo, a gente acha que o professor inteligente de verdade vai ser aquele cara que vai chegar com 1000 apostilas, com 1000 postulados, 1000 coisas assim, vai jogar e vai, tipo, fazer 1000 demonstrações do quadro, tipo... Não, cara, ela pode ser extremamente inteligente mesmo assim, sabe? Ter um mínimo de noção do que é ser professora. Isso. Pois é. Eu acho até que é uma falta de capacidade, né? Quando a pessoa tem tanto conteúdo dentro da cabeça dela, mas E não não sabe consegue passar. comunicar, né? Exatamente. Gente, mas você já pegaram pra pegar os professores que a gente não gosta, assim, do jeito que dá aula? Você vai pegar o currículo e eles não são professores. É engenheiro civil, é engenheiro elétrico, é engenheiro, sei lá. Tem Sabe? Então, assim, né? foi Ou uma até, discussão ou passada. até formado no bacharel, né? Muitas vezes a gente tem essa coisa da formação É, do matemática de bacharel. bacharel. E é falado muito, tipo, sabe? Você não aprende realmente a passar aquele conhecimento. Você não, tipo, mesmo que não seja uma formação como a da licenciatura voltada para a escola, não tem uma formação também, tipo, para a universidade. Acha que se o aluno Não tem tá um mini ali, cursinho. ele vai aprender e vai, Não tipo, tem um mini cursinho de como ensinar, sabe? Então, Pois assim, é. acaba Ontem- ficando aquilo que a gente falou. Às vezes o cara sabe ensinar, mas é porque é o natural dele, não é uma coisa que ele foi fomentado, sabe? Eu ontem estava conversando com a minha professora de Geometria 2 e ela falou que ela fez a licenciatura. A licenciatura que ela fez tinham 5 matérias de educação. 2 matérias que são equivalentes às matérias de pesquisa e prática educativa que a gente tem hoje, que são matérias de estágio, 2 matérias de didática e psicologia de educação. Acabou. Sendo que hoje a gente tem toda uma base na licenciatura, né? Muito maior. Sim. E eu ainda sinto falta de algumas coisas nessa E base. ainda assim também, Edu, eu sinto que é porque o nosso currículo foi reformulado há pouquíssimo tempo. Sim, Porque ele é assim, muito se você pegar o currículo de outras universidades que já estão há muito tempo sem reformular, a grade curricular não tem quase nenhuma, assim. Não é que não tenha, mas é porque você percebe, sabe, uma carga de Você bota conteúdo comparativo. que, gente, sinceramente, eu acredito, né, que o professor de matemática, ele tem que saber muita matemática, ele tem que ser bom na área específica dele, mas tem coisas que não fazem nem sentido, porque, tipo, vamos lá, né, esse curso é pra quê, sabe, é uma questão de objetivo e cumprir o objetivo, sabe, se a ideia do curso é formar professores de matemática capacitados a darem aula na escola, né, e quem vai dar aula na graduação, com certeza vai ter que seguir aí a carreira acadêmica, a graduação às vezes não corresponde, sabe? Tipo, gente, é um absurdo, tipo, você não estudar, sei lá, uma matéria que você vai ser obrigado a ensinar na escola e estudar muito uma matéria que nunca vai ser ensinada na escola e que, tá entendendo? Não vai ter relação nenhuma, tipo...
É uma Por coisa exemplo, eu assim, percebo isso no nosso currículo, assim, infelizmente para Edu e felizmente para a gente, uma coisa que aconteceu. Foi tirado o cálculo 3 e foi tirado equações Isso. diferenciais. Porque isso, assim, realmente, para quem gosta, é muito interessante. Mas para quem está formando professor, inicialmente não é o foco. O que a gente pode fazer com aquele tempo? O que a gente pode, talvez, trabalhar uma parte de educação melhor? Há pouco tempo atrás, eu não sei exatamente há quanto, Libras era só uma optativa, não era nem obrigatória. E agora a gente fez essa conquista de, mesmo que seja só Libras 1, ainda seja muito básico, ainda precisa de muito além, a gente já tem uma Libras já obrigatória. É um pontapé. Exatamente. E eu fiz achando que era optativa ainda, né? Sabia que era obrigatória. Depois que eu vi que eu matei uma obrigatória cedo. E assim, eu acho que é como eu pretendo fazer. Eu não pretendo ficar na escola, eu pretendo ir para a universidade. É hoje o meu objetivo, tentar dar aula na universidade. Eu vou procurar o meu jeito de ter a minha base para depois seguir a carreira acadêmica. Agora, uma pessoa que tá para a escola, eu acho que o currículo ele é perfeito. Sabe? Para pessoa que quer dar realmente aula para a escola, o currículo é perfeito. Hoje. Do jeito que tá hoje. Hoje. Né? Da forma como ele tá hoje. Porque em questão de papel, né? A gente sabe que fora do papel, nem sempre a aplicação é maravilhosa, mas no papel acho que realmente foi um avanço muito grande desse currículo. Sim. E você pega o que era e o que tá se tornando no futuro, que é o pior. Então, assim, acho que a gente conseguiu pegar o intervalo de tempo certinho que o currículo tá bom. Tá assim, tá. Padrão FIFA de qualidade, sabe? Mas então, Helena, e você? Você já se sentiu representada dentro da matemática? Acho que quando eu era pequena, eu não pensava muito nisso, né? Não tinha muito essa dimensão. Anteontem. Então, isso é outra coisa, né? Desde que eles descobriram a minha altura, o Everton não deixa eu falar mais de quando eu era pequena, porque ele fala que eu ainda sou pequena, né? Gente, mas qual é a sua altura? Eu tenho a impressão de que você é alta pelas fotos. A gente também tinha. Eu também tinha. Não, e ela falou comigo que jogava vôlei. Eu falei, Helena tem 1,80m, assim, jogando Não, baixo. eu acho que a Helena tem 1,62. Tem quanto? Quase. 1,58. Gente, eu tenho 1,55. Viu? Um tipo de gente. Então, se transformar, Bia, você não vai aliviar o dela. Só vai associar o bullying a você também. É que a gente vive junto com o Edu, com seus quase 3 metros de altura. Não, porque o Edu é o tamanho do meu armário com um poste em cima, entendeu? Esse é o problema. Gente, que isso? Cara, o EAD faz coisas, né? Olha só. Qual altura você parece ter olhando a sua foto? Tá consistente que eu tenho. Eu daria a média de 1,70, né? 1,70 pra todo mundo dos meninos e pras meninas, assim, 1,60 e pra 1,70 também, né? Tipo, ali. E aí, tipo, é muito doido. Depois a gente vai se contar, vai ter umas coisinhas tudo assim. Vai ser muito engraçado. Quando a gente se encontrar, vai ser Nossa, você é pequena. Mudou muito top. Qual altura que você dá pro Edu quando e eu pra era mim? criança. Mas então... Edu falou que tem 1,80. Everton acho que tem 1,72. Caraca, velho, mas foi 1 centímetro, velho. Eu tenho 1,7. Bia tá boa. Se eu raspar o cabelo, foi 1,72, tá ligado? É melhor do que eles chutaram, né? Eles acharam que eu tinha 1,70 e 1,80, né? Aí a Bia pelo menos eu tinha convicção que eu ainda tinha 1,80. Não, e pra mim foi um choque. Porque eu achei que o Edu tinha meu tamanho assim, 1,70 abaixo. E que a Helena tinha 1,80 alto, tá ligado? Não mais 1,80. Quando eu tive que era o contrário, aí meio que foi. Pifou, o mundo caiu. Não, eu ouvi 7 diferentes de Helena morrendo. Eu nem sempre, quando eu era criança, eu não pensava muito nisso. Mais velha, eu fui ter assim. Como a Bia falou, né? A gente tinha esses exemplos pontuais. Eu tive essa professora, que era mulher. Eu tive outra professora no 3º ano, que era muito boa, que era mulher. Depois eu tive, pelo menos, um exemplo muito tangível para mim, que foi a minha irmã, quando ela começou a entrar na área da matemática. Mas a gente sente aquelas lacunas, né? E assim,
eu acho que a gente ainda vive numa realidade que a gente ainda é muito mais representada que muita gente. Porque se a gente já teve poucas professoras na escola, né? Imagina quantas professoras... Eu não tive nenhuma professora mulher negra na escola. Então, como que era aquela pessoa, assim, aquela menina negra que estava sentada na minha turma, se ela um dia quisesse ser professora? Ela, tipo, se eu já não tinha quase representatividade nenhuma, para ela era realmente zerado. Uhum. A gente tem, tipo, professores negros. Eu tive um professor negro a minha vida inteira. Então a gente ainda tem também, tipo, essas barreiras ainda mais fortes quando a gente traz pro racial, né? Tipo, ainda tem mais essas quebras e isso impacta bastante, né? Tipo, se eu já me senti pouco representada, mas tive essas questões pontuais, qual vai ser a representatividade para essas pessoas? Que mesmo que eu traga que, tipo, a mulher do Einstein foi apagada, mas hoje em dia a gente sabe, aí ela pode ser um exemplo de uma mulher inteligente. Uma mulher inteligente das exatas, branca. Todas essas questões, né? Já é assim, cada vez mais cada tópico que a gente puxa só vai ficando mais e mais invisível. Mas eu acho importante, assim, também diferenciar que a gente não pode dizer também que todos os homens se sentem representados, né? A gente tem essa representatividade muito forte do homem branco, mas existe também... Eu ia falar isso. Aqueles homens... Eu tive 2 professores negros, nenhum era da área de exata. Uma era mulher, no caso, né, que foi de filosofia já no ensino médio, e tive um professor negro de português / inglês, que ele dava os 2. Então, assim, foi 2 no total, sem contar sexo. E uma negra e nem era na área de exatas. Uma e não era na área de exatas, nem era na área de exatas, sabe? Então, assim, imagine uma menina negra que quer fazer matemática. Se vocês estão falando de todas as não habilidades, ela então teve 20 vezes menos. Exato. Hoje a gente já tem, por exemplo, eu acho incrível aquele filme que saiu do Estrelas Além do Tempo, né? Uhum. Não sei se vocês viram. Que é maravilhoso, porque são 3 mulheres... Não, perdão, esquece. Não, são 3 mulheres negras na época da década de 60, quando estava tendo a corrida espacial e a NASA estava precisando o homem precisava ir para a Lua. E a gente vê a história dessas 3 mulheres que trabalhavam juntas no setor de computação. Uma delas, a gente vê a luta dela para entrar numa faculdade que ela queria ser de de engenharia, que a faculdade só aceitava homens e só aceitava homens brancos. Depois estava começando a abrir exceções para mulheres, estava abrindo exceções para mulheres brancas, mas uma mulher negra era impossível. Ela teve assim um processo judicial enorme para conseguir entrar. Uma outra que era mais velha, que chegou uma máquina nova lá no departamento que ninguém sabia mexer. E ela descobriu tudo sozinha, como mexer naquela máquina, que foi super importante. E ela fez questão de ensinar para as mulheres negras ali, tipo, não ensinou para os homens, porque sabia que se ensinasse para eles, elas já iam ser varridas na hora. Então ela tentou dar esse privilégio de saber para as mulheres, para essas mulheres poderem serem trazidas ali, para poderem ser valorizadas ali dentro. E a terceira, que é assim, uma genial, que ela foi uma das responsáveis pelos cálculos que tornaram possível o homem ir para a Lua. Entregava os cálculos para ela, ela sentava ali, tipo, corrigia tudo, ela escreveu cálculos novos, assim. E essas mulheres, a gente fala do homem na Lua e nunca se teve o rosto dessas mulheres visível antes, né? Então, esse filme foi muito interessante porque ele mostrou essas mulheres das áreas das exatas e negras, né? Então, é um filme, assim, eu deixo de recomendação pra quem não viu, porque, caraca, é muito bom mesmo. E, Helena, você já viu frases machistas associadas a esse mundo da matemática, das exatas, da física? Como é que foi a sua audição ao longo do tempo? Então, acho que eu nunca ouvi nada muito forte ligado a isso. Já passei por outras situações, mas não muito na matemática. Em particular, porque meus colegas, eu até que era bem amiga dos meus colegas, ainda mais sempre fui muito amiga de todo mundo, sociável, eu ajudava muito eles nas matérias, então acho que eles aprenderam, assim, a não duvidar muito de mim, porque eu acabava sendo quem ajudava eles. Senão você achava uma faca no bucho deles, né? Exato. E os meus professores também, assim,
muitos conheciam a minha mãe, então sempre foram bem respeitosos comigo. Mas a gente tem aquelas situações de leve, né? Que assim, pode não parecer muito machista a princípio, mas quando a gente vai analisando, né? Eu lembro uma delas, eu estava no 6º ano, e uma amiga me disse, na época ela era minha amiga, hoje em dia faz tempo que a gente não se fala, porque a gente era pequena, depois ela mudou de escola. Depois ela que ela disse, encerrou a amizade. Brincadeira? Ela falou, Helena, bom dia, eu não gostei da relação e nunca mais a vi. Tadinha. Tadinha. Ela me disse assim, que tipo, você é tão inteligente, mas acho que você ia parecer mais inteligente se você usasse aparelho, usasse óculos e, assim, fosse mais feia. Aí eu fiquei tipo... E existe muito essa cultura de, tipo, a mulher ou ela é inteligente ou ela é bonita. Muito engraçado. E, gente, parece piada, mas é verdade. A gente era criança. E, assim, a gente fala agora como piada, mas como eu estudo muito a questão da superdotação, existe muito mais índices de alunos superdotados homens. Por quê? Porque essa percepção é feita pelos professores, geralmente, que encaminham para os pais, para os psicólogos, para fazer o teste para ver se é. Os professores olham muito mais, percebem muito mais inteligência nos alunos homens do que nas meninas, justamente porque a gente diz, menina, quando é inteligente, é porque ela é estudiosa e dedicada, não porque ela é... inteligente, natural. Inteligente mesmo. 2, muitas meninas escondem que elas são inteligentes, porque sabem que se elas começarem a parecer inteligentes, elas vão ficar tipo, menos bonitas. Entrar nesse contraste, na pré-adolescência. Eu conheci, assim, muitas meninas do meu ano, não muito da minha sala, mas eu lembro muito da outra sala, que ela era muito boa em matemática, ela gostava, mas ela não participava em aula nenhuma e ficava bem mais na dela, justamente porque ela era considerada uma das meninas mais bonitas da escola. Se ela fosse boa em matemática, um dos dois ela ia perder. Ou ela não ia poder ser bonita, ou ela não ia poder ser inteligente. Porque tem essa cultura que não dá pra ter os dois. A gente percebe isso até nas histórias. Pô, hoje em dia tem muita essa mudança. Mas a gente pega assim, os livros e filmes de anos 2000, principalmente. Tem muito esse estereótipo da menina inteligente, esquisitinha, nerdzinha, e da menina bonita, popular, cabeça oca. Tipo, a menina nunca pode ser bonita e popular e inteligente. E a menina nunca pode ser, assim, nerdzinha e tal. Ou, por exemplo, usar óculos e não ser inteligente. Ou não usar óculos e ser inteligente. Esses estereótipos, assim, bobos, que já começam a influenciar. E eu acho que é a segunda vez que eu ouvi uma coisa, assim, que me deixou mais, assim, vivido que ouvir, é que eu, tipo, no meu 5º ano, eu convivia com um garoto na minha turma, que ele, assim, me escolheu pra infernizar minha vida. Aquela coisa de criança, assim, ele infernizava a vida de todo mundo, mas ele me escolhia pra, assim, eu ia sentar, ele puxava a cadeira, eu ia falar, ele falava por cima, ele tacava as coisas no chão, falava que eu que tinha jogado, eu ia entrar na sala, ele fechava a porta na minha cara, era tipo assim, né? E a justificativa dele é que pra ele eu era muito inteligente e isso era irritante. E eu ficava tipo... Chama inveja. Chama inveja, você fica cansa. Exatamente. Mas assim, eu hoje pensando, gente, hoje em dia eu já tenho maturidade pra não deixar, tipo... caguei, sabe? Deixei pra lá, pelo amor de Deus, eu era criança. Mas isso, na época, me afetava bastante, de tipo... o que tem de errado, sabe? Por que eu ser inteligente é uma coisa ruim? Por que faz com que ele não goste de mim e ele implique comigo? Por quê, sabe? Isso batia muito pra mim. Esse último ano eu ficava muito, sabe, angustiada com essas questões. Eu era só uma criança, sabe? E eu tinha que ficar pensando nisso. Aí acho que no geral foi isso, assim, mas graças a Deus não tive situações muito graves. Na faculdade não tive, não sei se pela questão das pessoas já serem mais cabeça abertas ou também por ser EAD, né? A gente também não entra em contato muito com as pessoas para acontecer essa situação, mas a gente sabe que muitas vezes, tipo,
às vezes, numa sala de aula, enquanto os garotos estão preocupados em aprender uma matéria, muitas vezes a gente tem meninas que estão preocupadas em não chamar a atenção de um professor que, às vezes, elas sentem que estão assediando elas. Então, a gente tem essa questão que é bem complicada. Graças a Deus, a minha realidade foi uma realidade boa. Mas a gente sabe que muitas vezes não são assim. Eu tive muitas colegas na minha própria escola que falaram de casos assim. Sabe, como que você quer que aquela menina aprenda a aula se cada vez que o professor entrava em sala, ela ficava tensa, tentava de todo jeito não olhar para ele e só torcia para a hora passar? É meio difícil. É complicado, né? Muito Tipo, difícil. Esse bagulho de assédio de professor é, assim, quando você fica um pouco mais velho, que você começa a ver a vida com olhos de maldade, digamos assim, né? Com essa maldade de coisas, cara, é escroto o quanto que acontece ainda, sabe? É um número absurdo. Eu lembro de professor no ensino médio, que tinha essa manhãzinha de ser mais queridão da galera, mais amigão, fala sobre cerveja, sexo, tudo abertamente, sabe? E assim, era impressão. E depois, quando tava no terceiro ano, a gente conversou sobre isso, a gente notou. Desde o primeiro ano, ele só dava atenção mesmo, assim, pra dar aquela atenção própria, de chegar perto, ensinar, pras meninas que eram tidas como mais bonitas, sabe? Se fosse rapaz, ou fosse uma menina que não é aquela menina, oh meu Deus, quando meus olhos brilham, ele não chegava nem perto, tá ligado? E depois a gente falou, caraca, velho, realmente. Uma professora contou isso com a gente, e aí todo mundo atentou e falou, caraca, é verdade, olha como é que ele é escroto, sabe? É, muito doido. Né, mano? O que você ia falar? Você, Lívia? como é que foram suas audições? Não, isso? eu ia falar que, assim, eu acho que, da mesma forma que a Helena, né, eu nunca ouvi nada diretamente, pra mim, assim, tão explícito, sabe? Quando a Helena comentou esse negócio do estereótipo, né, da pessoa inteligente, até desbloqueei algumas memórias aqui, porque realmente eu não tinha pensado nisso, mas, gente, as pessoas fazem muito isso, é muito engraçado. Engraçado, assim, sem sentido, né? Principalmente as pessoas mais velhas, sabe? Às vezes na escola, né, alguém reforça algum estereótipo desse, mas principalmente os mais velhos, tipo assim, eu não sei, sabe, essa ideia de... Eu me expressei mal com esse negócio de os mais velhos. Eu quis dizer, tipo, que esse estereótipo fixo na cabeça de que a pessoa, pra ser inteligente, ela tem que ser de um padrão, sabe? Tipo assim, caraca, tá lá, tá de aparelho, usa óculos, realmente, tá igual nerd e tal. É isso aí, você usa óculos, você é nerd, automaticamente. Não, gente, você não pode ser criança de óculos sem ser problema de inteligente. visão. Você não pode usar óculos de criança se não for inteligente. Pô, meu problema é com a vista, sabe? Não veio nada Exatamente, associado não tem nada. justamente com o meu Os cérebro, óculos não me deixam matemática, mais qualquer inteligente. coisa. Se não for usar, expandiu e diminuiu a visão, sabe? Não assim funcionou. Imagina, gente. Enfim, mas assim, realmente, em relação a isso. Mais uma vez eu tava numa... Sabe essas feiras de profissões que, tipo, tem na escola às vezes? E você... vem uma galera da faculdade, né, e tal. Uma vez eu fui convidada para ir numa feira dessas. Numa escola municipal, assim, de um município, né, aqui no Rio mesmo. E aí, eu tava numa sala com mais uma professora de matemática. E ela falou pra turma que, tipo, ela tava falando, né? Eu tava falando mais da engenharia, que na época era o curso que eu fazia, e ela tava falando mais Ela tava falando mais da engenharia também, porque ela fez engenharia. Só que depois ela foi dar aula. E, tipo, uma das coisas que ela tava falando pras meninas, e pras meninas mesmo, ela falou, tipo, ela tava assim no canto, ela falou assim, meninas, atenção. E, tipo, gente, eu juro, é uma pessoa muito bacana. Ela fez isso na melhor das intenções. Só que, tipo, o machismo sendo reforçado, sabe? A pessoa nem percebe. Ela falou, ela sentou assim na cadeira, né? Aí ela olhou assim pra turma e falou assim, meninas, é um fato. Se vocês quiserem fazer alguma coisa, tipo assim, gosto muito de coisas relacionadas à matemática e tal, não vão para engenharia, façam matemática, mas façam matemática, façam alguma coisa assim, mas licenciatura, que vocês vão poder ter horários mais flexíveis e poder viver a vida de vocês, tipo, fazendo as outras coisas e trabalhando, e dando aula. Gente, ela falou aquilo com
com realmente Na boas cabeça intenções, dela, sabe? com a criação dela, ela achava que aquilo era um bom conselho, né? Isso, exatamente. Só que, tipo, na minha cabeça eu fiquei pensando, gente, quão problemático é isso? Porque, às vezes, a menina, ela não quer, tipo, ela gosta, ela não sabe direito o que ela vai fazer. Aí a professora dela, que é provavelmente uma das únicas referências ali pra elas, vai e fala isso, tipo assim, aí a menina, tá, então você é professora. Aí a pessoa realmente não tinha nenhum tipo de vocação pra aquilo, sabe? Só A que pessoa engenheira. coisa. Exatamente, Né? às vezes a menina queria ser engenheira, entendeu? E a pessoa. E assim, gente, eu acho que quanto mais assim, a gente vai pra camadas, né, menos favorecidas economicamente na sociedade, tipo, mais assim, o que falam nesse sentido de conselho / regra fica na cabeça deles, porque tipo, na escola é o único lugar que eles recebem essas formações. Geralmente a família não tem ninguém que fez, né, faculdade, que sabe orientar. Então, assim, o quão importante era a figura dela ali, sabe? E o quão ela tava ali, tipo, determinando, entendeu? Que se você é mulher, se você quer ser uma mulher que faz outras coisas na sua vida, não vá pra engenharia. E eu pensando, gente, eu concordo que tem carreiras que são mais flexíveis, tem carreiras que são mais rígidas ali no horário formal de trabalho, mas assim, isso é um fato, né? Óbvio, não tem como discordar, mas tipo assim, a forma como ela falou, sabe? Nem pra tentar, tipo, explicar melhor, falar, mas essa aqui é de tal jeito, essa aqui é de outro jeito. Eu lembro que eu achei aquilo assim, gente, foi tipo, Chocante. foi bizarro, eu fiquei sem palavras. E assim, eu ali como universitária, né? E ela como uma pessoa formada, já professora deles, então assim, ela já tinha um contato com eles. Quem era eu perto dela pra desfalar alguma coisa que ela disse, né? Exatamente. Aí eu pensando assim, gente, pronto, então se tem alguma menina aqui que gosta de matemática, que gosta, tipo assim, tem que ser professora, ainda que não queira ser professora, ainda que não goste, né? Tem, enfim. Eu lembro que essa frase foi assim, foi chocante, principalmente porque ela veio de uma mulher, sabe? E nesse contexto todo, E acho que o mais interessante é ver que, assim, pra você ficar livre para outras coisas, muito implicitamente tá ali que é livre para você casar, para você ter filho, para você ter tempo para cuidar de casa. Com certeza, com certeza. E eu percebi que isso todas as mulheres fossem fazer a mesma. Porque a mulher, se ela de vai vida, ter uma profissão, a profissão é o segundo plano. Porque a primeira coisa que, assim, ela é incentivada desde sempre a ter é arrumar, tipo, ter amor, ter família, ter casamento, ter família, viver ali para aquela família, tipo. E eu percebo isso até às vezes em mim, sabe? De tanto que eu fui exposta a esses ideais, muitas vezes eu coloco, tipo, isso às vezes acaba parecendo ficando mais forte em mim do que o resto. E não porque, eu sou uma pessoa, não posso querer isso na minha vida. Mas será que se eu tivesse sido criada da mesma forma, desde sempre, brincando de boneca pra já aprender, assim, eu era um bebê já aprendendo a cuidar de um bebê. Já aprendendo a trocar fralda, já aprendendo a dar mamadeira, tipo, eu com 4 anos já aprendendo a fazer essas coisas. Todos os livros e filmes que dizem ser voltados para o público das mulheres, todo o foco, todo o desenvolvimento de qualquer personagem, o melhor final para elas é quando elas terminam apaixonadas e juntas com algum personagem, que é a vida feliz. Elas terminarem apaixonadas e juntas com a pessoa que ela está apaixonada. Então, você cresce em torno de, tipo, qual é o objetivo que eu quero pra minha vida? O que é o que eu posso almejar mais? Encontrar uma pessoa, viver um romance e ser feliz. É isso. E não é só viver o romance, que agora tendo algumas princesas da Disney, tipo a Valente, tipo a Moana, que elas são as principais do filme, né? Mas quando a gente era criança, era a princesa indefesa. Ela ia adormecer, precisava de um beijo encantado, ela ia ser sequestrada, precisava de um beijo encantado. Ela, por si, não agia. Ainda tem isso, né? De um homem pra salvar ela. Você quer viver um romance, então você fica lá sentadinho esperando alguém aparecer e agir, né? Enquanto isso, você fica lá esperando, assim, tipo, você pode até gostar daquela pessoa, mas você vai ficar lá esperando até aquela pessoa vir falar com você. Se a pessoa vier falar com você, você fala com ela. Senão você sempre fica lá esperando. A mulher sempre é a figura passiva de qualquer dessas configurações, sabe? E eu conheço, assim,
E tem essa coisa, né, do homem não querer ter a família, não querer ser casado, e de novo, né, esse extremo. Eu conheço muitas pessoas que são ao contrário, homens que querem muito ter família, sonham muito em ter, tipo, filhos e tal, e mulheres, gente, eu brinco até com a minha irmã, ela fala, ela não consegue se imaginar tendo uma criança, ela acharia isso um inferno, que ela brinca, tipo, é brincadeira, tá, gente, mas ela brinca que ela torce pra eu ter um filho, que aí os meus filhos vão servir de quem vai cuidar dela quando ela for mais velha, que ela tem medo só de não ter ninguém pra cuidar dela quando ela for mais velha, porque filho mesmo ela não quer ter, então assim... Eu acho assim, que o problema disso, né, que a gente sempre fala, é que a pessoa parece que não tem escolha, né? E na verdade, sim, ela pode seguir outro caminho. Tipo, eu, por exemplo, tenho muita vontade de ter uma família, de ter filhos e tal. Tipo, eu amo essa ideia, sabe? E realmente é algo que tem muito a ver comigo. Só que é uma coisa que eu fico pensando, cara, antes da pessoa colocar esse padrão, sabe, para as outras pessoas, ela tem que pensar que isso é uma escolha. Tipo assim, ela escolheu aquilo, sabe? Ela gosta daquilo, ela sonha com aquilo. Isso é uma coisa pessoal, não uma coisa genérica por causa né, de você ser mulher. Então, assim, é muito... Eu achei muito problemático. E eu acho que, assim, a gente ainda vive... quando a gente começa a trazer para outra realidade, né? A nossa realidade é já ter essa imposição do primeiro casamento depois da faculdade. Quando a gente vai, né, pegando pessoas que têm condição socioeconômica mais complicadas, a gente vê que muitas vezes essas meninas na adolescência já estão grávidas. Então, como que elas vão focar no estudo se elas estão ali com 15, 16 anos já tendo que cuidar de uma criança? Então, a gente vê também... E quanto o pai pode abandonar, ele pode fazer o que ele quiser. Mas ela vai ficar ali presa agora a vida inteira dela com uma criança. Muitas vezes vai largar a escola, não vai chegar a fazer um ensino superior, não sabe nem o que é isso. E aí, então, assim, a gente tem muito essa limitação da mulher também atrelada à família, né? Essa questão da família, como um limitante. E nesse caso, ou porque acha que só deveria estar em um, ou porque desde cedo a gente já tem essa questão da educação sexual, que é muito, muito inexistente, não é nem precária, é inexistente praticamente, e que já tira a oportunidade de tantas mulheres que poderiam ter sonhos magníficos dentro de questões profissionais, realizações de profissão, de conhecimento, e que tudo isso é tirado porque não teve uma oportunidade de conhecer, entender as consequências de tudo aquilo, e vai ficar para sempre ali com uma criança que muitas vezes vai ser abandonada para ficar ali com ela, e ela vai ter que dar um jeito de criar. E essa relação de que pra mulher a família é uma obrigação, pro homem dá uma opção, sabe? Tipo, eu optei em construir minha vida em prol de fazer uma faculdade, vai me dar uma profissão logo, poder construir família. Mas é uma opção minha, Everton, sabe? Mas pra mulher tinha como obrigação, ela já, desde criança, o brinquedinho dela é o fogãozinho, com a geladeirinha pra fazer comida, é a bonequinha pra criar de criança, sabe? Então, assim, é uma coisa muito... É muito patriarcal, sabe? Sei lá, é estranho você parar pra pensar e ver que tudo isso é construído durante sua vida, você achando natural, na verdade natural, é uma construção, sabe? Pois é. Mas uma coisa que eu queria pontuar que a Bia falou é que o Edu disse antes. Cara, tem noção do peso realmente da fala dessa professora quando disse, você menina não faz engenharia? Porque a gente tá falando de crianças, querendo ou não. Eu hoje sou adulto no papel, mas eu acho que minha mente não tá 100% formada, sabe? Eu tenho 19 anos, tenho muita coisa pra formar minha mente ainda. Então, assim, imagina uma pessoa com 13, 14 anos ouvindo isso, assim, na boca de uma pessoa que ela vai admirar, que ela vai falar, não, professor sala de aula é toda a verdade. Se ela falou, é verdade. Essa é a que a gente tem, sabe? Então, é uma fala muito dura, muito ríspida pra crianças, sabe? Com certeza. Sim, é uma fala bem problemática. E também falando sobre uma coisa que a Helena comentou, né? Que essa questão que às vezes as meninas, elas sofrem, né? A questão do assédio, ou a preocupação de sofrer um assédio, né? Por parte dos professores. Tipo, nunca na minha vida tinha acontecido algo assim na escola. A escola foi um momento que eu já tinha reparado, como o Edu falou, né? Num outro momento, que às vezes os professores, sabe? Aqueles professores tipo, que quer ser amigão, gosta de fazer piada sem filtro e tal. Enfim, tipo, esses professores às vezes a gente já
a gente repara, né, que tem um comportamento bem, assim, inadequado em alguns momentos. Mas quando eu fui para a faculdade, eu lembro que eu estava numa matéria de física experimental. E aí era no laboratório, né, época de presencial. Era no laboratório e era, tipo, muito legal e tal, só que os relatórios da matéria eram complicados, às vezes tinham algumas coisas que a gente não entendia direito por que estava acontecendo. E eu lembro que eu fui falar com o professor e, tipo, era um professor que ele era todo desconstruído, assim, ele ia de chinelo pra aula, ele tinha uma vestimenta totalmente, assim, fora do padrão dos outros professores, ele parecia ser alguém muito tranquilo, muito tranquilo. E aí, quando eu fui pra tirar dúvida com ele, assim, tirar dúvida, né, como quem sempre vai e tal. Aí ele falou que, ele me explicou, mas só uma parte da dúvida, e falou que, tipo, a gente podia continuar depois e que se eu quisesse, eu podia marcar um horário depois para ir lá na sala dele, ou se eu quisesse a gente podia almoçar junto também, que, tipo, era super tranquilo e tal. E aí eu lembro que eu fiquei, tipo, gente, foi muito estranho. Eu fiquei, assim, por dentro, sabe aquele conflito, tipo assim, meu Deus, será que ele é extremamente legal, desconstruído, ele acha que a gente é totalmente igual? Será que ele não tem esse medo, né? De falar que ou foi será alguma que ele tá... coisa exatamente. e falarem, não, tipo, pelo amor de Deus, para de imaginar, isso estava sendo legal. Isso, exatamente. Tipo assim, não, ele é assim com todo mundo, né? Não sei, tipo... Mas, cara, foi muito estranho, porque... gente, é uma sensação muito ruim, sabe? Eu fico imaginando o que acontece com as meninas que sofrem isso por um ano, sabe? Porque, assim, era um semestre, né, na faculdade. Isso já foi mais ou menos no meio do semestre. E quando isso aconteceu, cara, é inevitável. Tipo, eu me controlava muito mais nas aulas. Eu não perguntava mais nada que fosse, tipo, só eu na mesa dele, sabe? Se eu perguntasse, era alguma coisa que eu perguntava na frente da turma toda. E eu pensava assim, eu vou pra monitoria, e eu ficava morando lá na monitoria depois, tipo, às vezes eu saía da aula com uma dúvida, ia pra monitoria com uma dúvida que poderia ter sido tirada na aula. Não com medo, mas assim, com receio, sabe? Bloqueio, tipo, perguntar a ele. Com bloqueio, exatamente. E é muito estranho, porque é uma coisa que fica nas entrelinhas, sabe? Foi o que a Helena falou, você não tem como falar, ele fez, porque não foi uma coisa, tipo, né, tá. Mas foi muito assim, não, tipo, eu tenho o horário do almoço livre, eu tenho o horário de não sei o que, a gente pode ir almoçar juntos, e aí a gente conversa. Tipo assim, cara, na hora do almoço vai ficar tirando dúvida de, sei lá, sabe, isso é coisa que grupo de amigos faz. Aí é estranho quando o professor, ele não respeita, né, esses limites entre aluno e professor, as coisas podem ficar, assim, estranhas. E, assim, isso foi uma situação bem complicada, porque eu acho que se fosse, tipo, eu tinha um amigo na minha turma que ele nunca teve esse problema, ele tirava as dúvidas dele na hora e nunca foi convidado para nenhum almoço, sabe? Então, é bem complicado quando a gente pensa, assim, nesse sentido, né, porque eu acho que essa é uma grande problemática que acontece com as mulheres na área das exatas. Demais. Ainda tem isso, né? Que se fosse um cenário onde ele sempre se reúne com alunos pra almoçar e tirar dúvidas, sabe? E aí mesmo assim é meio estranho, porque a gente tem já essa seria coisa, desconfortável. né? É porque a gente tem essa coisa do querer ser o professor legal, né? Eu entendo que tem muito isso, tipo, a gente quer ser o professor bacana, a gente vê aquele professor engraçado em sala de aula, a gente pensa, cara, eu queria ser esse professor que vai ser amigo dos alunos, que vai ser super bacana. Mas o problema, recentemente, tipo, desde que aconteceram esses casos na minha escola, eu fui percebendo, tipo, que muitas vezes você tenta forçar essa coisa de, tipo, ser o professor bacana e pode levar em situações como essas. Você pode acabar, tipo, tentando fazer uma piadinha ali ou aqui, ser professor bacana, e quando você vê, na verdade, você tá, invadindo um limite, um espaço que, sabe, um desrespeito que não deveria ter sido, assim, um limite que não deveria ter sido cruzado. Acho que isso é uma coisa que, especialmente, principalmente pela gente, que já tem esse receio de... A gente conhece as histórias, a gente tem esse medo de acontecer com a gente, então qualquer limite que é cruzado, a gente já é algo, tipo, sinal vermelho, assim, né? Para. Então, às vezes, pode ser até na melhor das intenções,
ou nesse caso a gente já percebeu que já acha estranho que ele Não fazia é tão com o aluno natural assim, de né? um jeito e com você falava de outro, né? Então, assim, mas mesmo aquele professor que às vezes quer fazer na melhor das intenções, é preciso respeitar alguns limites, porque senão... Ainda mais porque a questão de se fosse um colega, seria muito estranho da mesma forma. Sim. Mas eu acho que é menos estranho de quando uma pessoa superior a você, quando é seu patrão, quando é professor, sabe? Fica muito mais confortável, porque você não tem como retruncar, sabe? Sei lá. O professor, ele não tem que ser autoritário. Exato. Sim. É porque o professor é uma autoridade ainda. Então, o professor Sim. pode ser bacana, pode estar aberto para conversa se o aluno quiser, mas ele ainda é uma autoridade. Então, ainda tem essa coisa de se o professor mandar, você vai acabar ficando meio, tipo, sem graça de falar não. E o que isso pode te levar? O que esse não falar não pode acabar gerando? Pois É aquilo, né? Às vezes o professor ele tenta ser legal, mas querendo ou não, o professor ele é um profissional. Então, todo profissional ele tem que seguir regras, ele tem que seguir normas, e o professor... A ética da profissão dele, né? Exatamente, Isso. a ética da profissão dele. Então, assim, isso pode acontecer com qualquer profissional, mas o professor ele tem que tomar muito cuidado, porque ele está lidando ali com gente que é muito mais nova que ele, que vai ter medo dele. Porque se você está no trabalho, por exemplo, com gente da sua idade, aí tudo bem, a pessoa te dá um fora, te dá um toco, beleza. Agora, quando você fala com crianças ou adolescentes, a pessoa às vezes vai ficar tipo, ok, o que eu faço aqui agora? Porque pode sofrer retaliação, pode sofrer ameaça, e ela não tem como se defender. Então, assim, tem essa questão do código Sim. de ética que tem que ser seguido, por mais que seja um professor legal. Eu tenho professores que são amigos meus até hoje, mas que sempre teve limite, sempre teve aquele ponto que a gente nunca passou. Sim, sabe? Exatamente. Nunca E deve tem ser É saber ter o passado. equilíbrio, né? Exatamente. Porque tem muitos professores que são amigos e que nunca passaram, sabe, de um limite. Tipo assim, professores que eu tenho liberdade de mandar mensagem no WhatsApp agora, perguntando alguma coisa, pedindo ajuda, falando alguma coisa, e que nunca fizeram nada, sabe, assim, desse jeito, tipo, professores que podem almoçar com a gente, só que com um grupo grande, sabe, com outros professores envolvidos. Nunca assim, tipo, gente, na faculdade não é igual na escola que tem um negócio perto para comer ou tem o refeitório da escola. Tem milhares de lugares, a faculdade é um lugar totalmente aberto, exposto, a pessoa faz o que quer, sabe? Entra qualquer um, sai qualquer um. Então, assim, tipo, vamos eu e você almoçar? Sei lá, sabe? Isso não parece do lugar de tirar dúvida, né? É uma fala muito estranha, sabe? Não é tipo, depois da aula eu procuro a sala de professores, sabe? Seria um ambiente muito mais tranquilo, muito mais propício. Exatamente. Mas mesmo assim, né? Se ele conseguir ainda tirar assim, a dúvida de todos os colegas em sala de aula, porque pra você ele tem que mandar pra ir pra sala dele ou ir almoçar com ele. Mas isso já foi na sala de aula que você pediu isso? E ele falou depois? Isso foi. Eu perguntei a ele na sala, né? Isso foi no final nossa. da aula, eu fui até a mesa dele. Aí ele falou. Não, então é muito mais estranho. Eu achei que você tinha ido até tipo um corredor, alguma coisa assim, fora da Não, sala de aula. Não, então fica foi muito na mais sala. estranho. Então fica, Foi na sala, não. isso. Então fica muito mais estranho, nossa. Eu achei que na tinha sido sala... num encontro da vida assim, tipo, professor, te falar com você ontem, Não. fiquei uma dúvida dessa, Isso entendeu? foi na aula. Isso que foi pior, porque exatamente, se fosse assim no meio do nada, eu já ia estar no meio do nada, né? Então ele sugeriu alguma coisa aleatória, também não ia ficar tão... Mas enfim, foi chato. Não, mesmo assim ia ser muito estranho ainda. No meio do nada ia ser muito estranho, sabe? E é muito estranho, gente, como aquilo bloqueia você, sabe? Tipo, eu nunca tinha passado por isso antes, então nunca tinha... Eu sempre era eu, entendeu? Natural, tirava dúvidas e tal. E depois daquilo eu fiquei tipo, meu Deus, sabe? O que eu faço? Eu lembro que era automático eu fazer certas coisas, ou tipo, sentar numa bancada do laboratório mais pra trás, alguma coisa assim, pra, tipo, sei lá, entendeu? Ficar meio que fora da vista, não sei, tipo, me esquece. Eu nem sei se ele queria mesmo alguma coisa, mas a gente já fica na defensiva, né? Aquela, eu não vou dar... nossa cabeça machista também, né? Tipo, da nossa cultura enraizada, como se a gente, tipo, eu não vou dar nenhum motivo pra ele achar que eu tô dando corda ou coisa assim, sendo que ele sozinho, pela autoridade professora e todo o resto envolvido, já deveria ter
saber muito bem disso. Exato. É o medo, né? Tipo, infelizmente, por mais... já ouvi muito esse argumento, né? Acredito que você também. Ah, mas você nem conhece a pessoa, já tá assumindo isso dela. O famoso nem todo homem é assim. Mas a partir do momento que... Nem todo homem é assim, mas existem muitos que são assim, por questões de estatísticas, que são assim... Eu não vou me deixar levar até o limite. Séries comprovadas. Eu não vou me deixar levar até o limite de uma situação para descobrir se essa pessoa é assim ou não. Uma coisa que eu já ouvi muito também, é assim, só para fechar isso aqui, né? É assim, por exemplo, na escola, uma vez teve um caso de um professor que falou uma coisa assim, totalmente inadequada, bem assim, a sério mesmo, para uma aluna. E aí, a principal coisa que todo mundo falava era assim, cara, mas vocês já viram como ela se comporta? Tipo, ela é muito provocativa. Querer culpar a vítima. Ela é muito... Só que, gente, tipo assim, eu conhecia a pessoa, né? Ela era da minha turma. E o professor, e eu sabia como ele era, sabia como ela era. E tipo assim, a galera não tava mentindo. A aluna, ela tem aluno que realmente também não tem esse senso de limite. Só que mas quem é o profissional ali... Exatamente. Tipo assim, gente, quem tá ali trabalhando, quem é adulto, quem é o responsável ali, sabe? Você tá lidando com adolescente, gente, que isso? Então, porque um aluno dá em cima de você... Exatamente. Como profissional, corta isso. Você impõe o seu limite. Exatamente. Você, como eu te falei, você é superior, então você tem essa capacidade de impor o limite, sabe? Mas... Cara, sei lá, são situações muito complicadas, sabe? Não, a gente tem muito sala de aula ainda. Muito complicadas mesmo. Eu acho que isso, assim, é uma coisa 100% enraizada. Ah, tá. Pode falar. Desculpa te trabalhar, só uma coisa. Pra quem tá assistindo no YouTube, quem tá no Spotify, que não vai mais ouvir a voz do Deduzinho, ele teve um probleminha pessoal, acabou caindo. Pelo visto tá tudo bem com ele. Caiu só na internet também, não foi a vida dele, ele não caiu. Tanto que se você tá no YouTube acho que deu pra perceber que ele ficou ali uns 5 minutos parados na mesma posição, sim. Coitado. Sim. Então assim, foi isso que aconteceu. Infelizmente não temos ele até o final do episódio de hoje, mas temos ele pros próximos 2, se Deus já quiser no avisamento. Acho que também já tá chegando pro final mesmo. Sim, já estamos pro final. Que antes de pedir pro Everton fazer a última pergunta, eu só queria falar nessa coisa do... A gente sempre coloca a culpa na vítima, né? Eu lembro uma coisa que marcou muito até hoje, foi assim, quando eu contei pro Everton e pro Edu como que eu quebrei meu dedo, eu tava explicando, né, que na escola a gente era proibido... Desculpa. A gente tinha o short de educação física e a calça que a gente tinha que usar. A gente era proibida de usar esse short se não fosse na educação física. Sim, era usar na educação física e depois troca de volta e bota. Mas às vezes a gente estava muito envolvido na aula e a gente não queria, tipo, sabe, a gente era obrigada a sair mais cedo e chegar mais tarde pra poder trocar. Enquanto os meninos já chegavam, tipo, já catavam a bola, já ficava ali, assim, aproveitando cada segundo. E eu tinha colegas que, amavam educação física, então aproveitava cada segundo. E às vezes voltava pra sala, ainda sem ter trocado a roupa, trocava na sala. E assim, a gente com 11 anos, cara, 11 anos. A gente perguntou uma vez, o coordenador veio dar uma bronca pra essas pessoas que não estavam trocando de roupa antes da aula de novo. E a gente perguntou, tipo, mas qual é o problema da gente usar? Se os meninos ficam com a bermuda de educação física o dia inteiro, por que a gente não pode usar também o nosso short? Tipo, que é até mais confortável pra gente correr no recreio, pra gente fazer educação física, é tão mais confortável do que ficar com essa calça jeans. E aí a justificativa para as crianças de 10, 11 anos que o coordenador disse foi: porque se vocês usarem o short, vocês vão distrair os garotos na aula. E a gente ficou assim, tipo... Cara, criança, sabe? Criança. É aquele velho ditado de segure sua cabra quando o cabelo tá solto, tá ligado? É um bagulho muito escroto. Não, é um bagulho muito escroto. Em relação à roupa... Não é tipo, meninos se eduquem, tem um senso, tá ligado? E prestem atenção na aula. Não e aí, pode tipo, ser você tá sexualizando uma criança. De 10 anos. Você tá dizendo que você, com 10 anos, se você usar um short, você tá sendo sensual e que isso, inclusive, é culpa sua e que você vai distrair o garoto. Tipo, existe tanta sexualização de uma criança
quanto a transferência de culpa, tipo, nossa, tipo, eu sei que é muito Você fácil. falou disso agora. Você agora me lembrou de uma coisa, mano. Eu lembro de uma vez, tava eu e 3 colegas, assim, numa dessas de vai shopping, volta de shopping, assim, vida de adolescente. E um deles era pequenininho, tinha, sei lá, 10 anos. Eu já tinha uns 13, 14, eu tinha 10 anos, era o irmão mais novo, né? E aí a mãe mandou ir, a gente falou, vamos levar esse pirralho, não tem problema. O filme é pra criança mesmo, tem erro. E aí a gente encontrou com uma moça até da igreja, né? E aí a criança tinha 10 anos e uma mulher passou na rua. E ele olhou quando ela passou. E a mulher meio que comemorou, nossa, ele já olha, que legal. E a reação de nós 3 mais adultos foi tipo, adultos não, mais velhos, né? Porque a gente não era nem um pouco adulto. Mas foi tipo, que você tá comemorando isso? É pra estar pra criança, não olha, tá ligado? Porque ele já tinha essa discussão e tipo, é uma coisa que de novo os extremos, né? O menino, desde cedo, ele tem que ser um predador sexual, de tipo, já tá lá, assim, super atento nas mulheres, já pensando em todas as questões relacionadas a sexo. E as meninas têm que ser assim, não fale dessa palavra, não pense nesse assunto. Mas com que você tiver, larga não, e tal. Cara, tipo, e assim, e não é por mal, mas com 10 anos não é natural ele fazer isso. Alguém mostrou pra ele que é bom fazer isso, ele quis fazer isso pra imitar, tá ligado? Porque não tem... Com 10 anos tava comendo barro ainda, sabe? Eu olhava pra vida e falava, se eu botar na boca, será que é gostoso? Tá ligado? Então, nossa... Mas enfim, vamos para a última pergunta, para a mensagem final. Já estamos com quase 2 horas já. A gente tá dando essa margem de no máximo 2 horas, né? Gente, qual mensagem vocês têm para as mulheres, para as meninas, para as garotas que se interessam por matemática, que querem esse rumo, que acham isso bom? Vocês acham que está melhorando, que tem muito a melhorar, isso é óbvio, mas assim, já está melhorando um pouco, já está sendo mais tranquila essa imagem? Bia, o que você tem essa noção assim? Como é que você tá? Eu acho que sim, eu acho que a gente está caminhando para uma matemática, assim, pelo menos na licenciatura, né? Isso, menos desigual. Eu acho que a nossa turma é uma prova disso, né? Temos muitas meninas muito boas e eu acredito assim, cara, se você é menina, se você assistiu até aqui, né? Ouviu, assistiu, e você tem vontade de fazer matemática, tem vontade de ser professora de matemática ou fazer qualquer coisa que tenha relação com a área das exatas, vai sem medo nenhum, sabe? Em relação a isso de que as pessoas falam de porque você é mulher e tal. Gente, não, sabe? Só vai, faz, seja feliz, segue aquilo que você gosta, porque todas essas coisas, né, eu acho que de tudo que a gente já conversou aqui, é inegável que vão ter desafios, mas com certeza é uma jornada que vale a pena, porque se é algo que você gosta, não tem por que você procurar outra coisa simplesmente pelo fato de ser mulher. Eu acredito que para melhorar, só a gente passando por isso, mudando essa situação de acordo com o que está ao nosso alcance, sabe? E é isso aí, eu acho que deixaria essa mensagem. Só um comentário rapidinho, olha só, 2 lindas mulheres fazendo matemática, tá vendo? Então dá pra ser inteligente pra caramba e ser pra caramba, pronto, tá vendo? Obrigada! E você, Ana, o que você tem pra nos deixar com mensagem final? Qual a sua teoria coach quântica? Helena tem talento. Acho que, exatamente como a Bia disse, se você gosta disso, realmente faz. Eu sei que pode ser que apareçam mais entraves na sua vida do que você acha que geralmente outras, por exemplo, os homens poderiam ter, ainda mais dependendo da sua cor de pele, dependendo da sua orientação, tudo isso são complicadores, mas eu acho que a gente já avançou muito, como a gente falou até no último episódio, a educação no geral avançou muito. Cada vez mais nós estamos abrindo espaço para as minorias, porque isso literalmente não tem nenhuma conexão com o seu potencial. Acredite no seu potencial e realmente vá fundo se é o que você gosta. Se você é um homem nessa área, incentive as mulheres ao seu redor, não desacredite delas, não se sinta superior simplesmente por ser um homem ali. É o clichê do todos somos iguais. Por mais que nós somos
diferentes no que nos... Existe uma frase muito bonita, né, do Boaventura, que fala mais ou menos, né, que nós somos diferentes no que nos destaca, no que nos exalta, e iguais no que a diferença traria como, assim, uma desvalorização. Então, nós temos nossas diferenças, assim, de personalidade, até de sexo e tudo mais, mas em questão de intelecto, isso não influencia em nada. Cada um tem os seus interesses, na matemática ou não. Isso é muito individual. Sejam felizes perseguindo o que vocês querem, deem apoio a quem está ao seu redor, que quer também. Pode ser que seja difícil, pode ser que você passe por situações muito mais desagradáveis do que a gente colocou aqui. Pode ser que, inclusive, quando você passe nessas situações, ninguém acredite em você. Mas espero que sirva como incentivo. Inclusive, tipo, uma das primeiras coisas que a gente ouviu quando a gente entrou na UF foi o grupo de alunos avisando que existia um espaço responsável para receber, para apoiar os alunos em qualquer situação desagradável que tivesse com qualquer professor, inclusive em situações, por exemplo, de assédio. Então, por mais que o sistema ainda seja muito imperfeito, aos poucos a gente vai se unindo e vai encontrando forças um no outro. E pode ser que um dia seja você o exemplo para outras mulheres que também queiram seguir essa área. Eu vou puxar uma coisinha aqui. Desculpa, pode ser, Bia. Mas assim... Não, eu ia brincar. Pode falar. A Helena falou das diferenças do mais. Todos têm diferenças. Isso é óbvio, isso é maravilhoso. Porque senão seria muito chato. O mundo seria todo mundo igual, robô, e robô não vale nada, assim. A diversidade humana. Mas é meio estranho eu falando isso, né? Como hétero, branco e cis. Mas, enfim. Mas a diversidade é linda. É uma coisa que eu amo ver. São pessoas diferentes, vidas diferentes, coisas diferentes, igual foi no primeiro episódio. E todos somos seres humanos, principalmente. Então, isso nos faz igual. Todos somos a mesma espécie. Temos a mesma característica de código biológico. É isso, é a mesma espécie. Exatamente. Então, assim, nossa sociedade é patriarcal, religiosa, é machista, é homofóbica e racista. Sim, isso é um quadro insuportável. Principalmente para quem é ferido por isso. Eu não tenho muito lugar de falar, porque eu não sou tão ferido por isso. Mas é uma coisa muito insuportável. Mas eu acho que já estamos começando a mudar. E no futuro, eu espero em Deus que seja muito melhor do que é hoje. Eu acho que começamos a girar um pouquinho essa manivela a favor. Que a gente falou do semestre passado, no negócio falando da manivela, né? Você já um pouquinho a favor. É um caminho muito difícil. A gente vai falar semana que vem, no episódio que vem, sobre homofobia na matemática. Vamos ter 3 convidados especialíssimos, também são nossa turma, são pessoas maravilhosas. E também vou ter muitas vivências para compartilhar. Eu quero agradecer muito a Bia pela fala dela hoje, por tudo que ela falou. Pô, foi maravilhoso. Foi muito um obrigado. Prazer enorme te receber aqui hoje, Bia. Muito grande. Ai, gente, que isso. O prazer foi meu. Muito obrigada pelo convite. Nossa, não, se quiser voltar, volte sempre, a porta mágica. Exatamente. Acho que foi muito bom. Eu acho que eu vou deixar para vocês dois se despedirem por último, por motivos óbvios, mas eu acho que foi isso. Acho que a mensagem final é essa: você é um ser humano, independente de sua posição social, sua condição sua cor de pele, sua opção sexual, seu gênero, independente de qualquer coisa disso. Você é um ser humano e você não é nem melhor nem pior que ninguém. Você está na mesma margem de qualquer outro ser humano. Acho que então a gente pode encerrar por aqui. Foi um episódio muito especial, ainda mais com convidados ilustres, uma convidada ilustre maravilhosa. E acho que é isso, gente. Já ficou aí o gostinho de quero mais do que vai vir no nosso próximo episódio. E a gente espera muito que você tenha gostado. Curte aqui o vídeo se você viu, compartilhe com seus amigos, independente de por que programa você ouviu, né? Que aplicativo, que plataforma. E a gente fica por aqui hoje. Valeu, gente! Tchau, gente! Tchau. Tchau, tchau!